Bem, então, para começar, obrigado, boa noite a todos aí. Eu sou o Roberto, sou fellow da UR5 da Retina Cirúrgica. O Camilo, ele e eu, a gente fez essa apresentação bem dinâmica aqui, então vamos começar. Então, esses são os tópicos que a gente vai abordar hoje, né? Então, a primeira parte da discussão, a gente queria chamar sobre qual seria a indicação de vitrectomia primária contra a retinopexia por intraflexão escleral. Então, a gente conhece as indicações clássicas de cada uma, né? Na vitrectomia, quando a gente não identifica roturas, às vezes o pseudofasco, paciente que já tem PVR, rotura gigante ou uma esclera fina. E na intraflexão, a clássica indicação é quando o vítreo já está aderido. Aí entra a diálise retiniana em pacientes mais jovens. A gente queria perguntar para o painel qual é o raciocínio diagnóstico, aliás, o raciocínio quando a gente pega um paciente com descolamento de retina, para indicar qual cada uma dessas duas técnicas. Então, pode compartilhar aqui, professor? Pode começar? Boa. Quer começar, Rodrigão? Quando é que você indica primariamente retinopexia com introflexão e quando que você prefere começar pela vitrectomia? Não é absoluta essa indicação, mas todo mundo tem as preferências, né? Uhum. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito legal, só que ao mesmo tempo é perigosa para quem gosta de falar bastante, porque é uma pergunta bem ampla mesmo. Então, vou responder de forma bastante limitada, dando margem, obviamente, a controvérsia, está certo? Mas, vamos lá, depende muito da realidade. Vamos falar da realidade privada e da realidade do SUS, e obviamente a realidade do SUS depende muito de qual SUS que a gente está falando, é diferente dos recursos que a gente tem na Unicamp e dos recursos que a gente tem, por exemplo, aqui na Federal de Pernambuco. Eu imagino que o Serof fica no meio termo, talvez mais para a Unicamp do que para a Federal de Pernambuco. Chegou um paciente com descolamento de retina na Universidade Federal de Pernambuco, independente do tipo de descolamento de retina, independente de qualquer tipo de descolamento de retina, é raríssimo esse paciente não passar por introflexão escleral. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. A única uma das poucas alternativas a gente não pensar na introflexão escleral primária, seja passando uma faixa que hoje a gente está fazendo muito mais faixa do que faixa com buccal. A gente usa o buccal sempre, basicamente, quando é ruptura inferior, quando é superior, geralmente, e quando eu digo faixa, ou faixa com buccal, lá pelo menos a gente sempre faz a drenagem externa, tá certo? Nunca a gente faz crio num primeiro momento, a gente prefere fazer o laser depois, que isso é outra discussão, se faz crio na hora, se faz laser depois. Estou só dizendo a rotina lá para poder a gente abrir a conversa. Então, uma das poucas alternativas da gente não fazer isso, e a vitrectomia é a última alternativa, são aqueles casos em que principalmente rupturas superiores ou rupturas temporais ou nasais, que o paciente tem uma certa facilidade de compreender e seguir isso aqui, que a gente põe como alternativa a retinopexia pneumática. Agora, quando a gente vai para a parte privada, aí é um pouquinho diferente, mas não é muito diferente. Como não tem uma pressão muito grande para poder pagar as prestações do vitreófago e do resto do material lá da clínica, o que acontece? A imensa maioria dos pacientes eu sempre ofereço, independente da idade, introflexão escleral. As exceções são justamente o que foi colocado aí, principalmente pacientes pseudofásicos. Pacientes pseudofásicos com rupturas superiores e que não tenham PVR, principalmente, ou o extremo, que tenha bastante PVR, tá certo? Nesse sim é que a gente pensa na vitrectomia primária na clínica privada. Mas assim, a gente pode entrar dentro de cada subgrupo, cada subtópico, e eu entendi que a pergunta inicial era mais para a gente poder tirar a bola do centro. Então eu passo agora para dar a visão, entrar com os comentários dele. Então, Rodrigo, Maurício, obrigado. É uma satisfação enorme, cara, estar aqui. É um prazer enorme estar com vocês aí, com todos. Estou vendo que o Efrígenes está aqui, além do Elinho. Somos todos grandes amigos, né? Então, eu acho o seguinte, que como o Rodrigo falou, a questão do SUS, eu concordo. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho como se fosse a minha prática de consultório, né? Diferenciar um pouquinho. Eu acho que a grande discussão acerca de vitrectomia versus buccal, apesar que a gente tem trabalhos mostrando que o buccal é melhor, inclusive recente,
em pacientes com vítreo colado e pacientes jovens, né, é a questão da pseudofacia e do paciente jovem. O paciente pseudofásico, uma das questões que faz ele talvez ser melhor a realização da vitrectomia é que frequentemente o paciente fásico, sobretudo anteriormente, antes da modernização da técnica, com FACO, com tudo mais, frequentemente ele tem aquela opacidade periférica na lil que impede a gente mapear a retina, com certeza. Então, às vezes, você pode deixar passar alguma rotura, alguma outra situação que a gente não consegue, com o buckle, bloquear aquelas roturas todas. Então, a vitrectomia é um procedimento que, durante a cirurgia, você consegue identificar ali tudo, a questão das roturas, avaliar a retina como um todo, e por isso acaba que a vitrectomia nos pacientes pseudofásicos ela tem uma taxa de aplicação maior. A questão do descolamento de retina em jovem, por sua vez, independente da questão da presbiopia induzida por você ter que operar o paciente de catarata depois da realização da vitrectomia, é a questão que você fazer uma vitrectomia num paciente jovem com um buraco atrófico, eventualmente uma diálise, e que tem vítreo colado, vai ter que cursar aí com uma hialoidectomia, que muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes cursa com rupturas iatrogênicas, e que fazem com que a cirurgia tenha um prognóstico mais duvidoso do que se você faz uma retinopexia com introflexão escleral boa. É importante isso que o Rodrigo falou, porque eu vejo, dependendo de escolas que não têm tradição de retinopexia, e a Unicamp é uma escola que tem tradição, a gente fez muito buckle na época do fellow, é a questão do buckle, quando usar a faixa 240 ou 40, e na verdade que na minha preferência, quando eu faço o buckle, eu uso faixa 240 com buckle 277 ou 276. Eu acho que o buckle é importante para você introfletir aquilo e não depender da introflexão da faixa, que só vai alongar o diâmetro axial e aumentar a miopia do paciente. Então, na verdade, no final das contas, pensando em consultório, hoje eu faço buckle quando eu posso escolher em pacientes jovens com cristalino transparente, geralmente vítreo colado e com descolamento de retina, com buraco atrófico ou diálise, e o restante eu faço tudo vitrectomia. Boa. Alto nível as respostas, hein? Ó. Robertão, alto nível. Eu acho interessante essa colocação do Rodrigo. Às vezes, paciente com órbita, eu queria ver até a opinião do Osias também, paciente com órbita mais difícil, que você vê que você vai suar para botar faixa e buckle, como o Davi falou, eu às vezes faço a faixa 40 só. Mas, e mesmo assim, eu tento introfletir com a faixa 40. O que é? Passar um ponto I um pouco mais dentro para tentar jogar a faixa para dentro da esclera, né? Porque eu falo para os residentes que o elemento circular, às vezes ele não tem tanta função de introfletir. Ele pode até causar uma indentação, mas ele aumenta o diâmetro anterior-posterior do olho e às vezes ele mantém o leito da retina longo, entendeu? Então, essa parte da introflexão, a diferença da faixa para o buckle é isso. O buckle você consegue introfletir e com a faixa você consegue só tentar diminuir o diâmetro circunferencial, né? E Maurício, isso na verdade, quando você, dentro das técnicas, por exemplo, de translocação macular para DMRI, a gente, na época que a gente era residente, tinha isso nessa conversa, tem a técnica lá de descolar a retina e fazer uma retinectomia 360, mas tinha a técnica de encurtar. O encurtamento, você descolava a retina localizado e aí você fazia realmente um ponto U na esclera, encurtando o tamanho do olho e formando leito para a retina escorrer e deitar. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. Você, né, na verdade, você não precisaria de um elemento de silicone externo para causar uma introflexão. Isso pode ser causado até com um ponto mesmo, como você falou, só jogando o elemento para dentro, entendeu? Eu queria fazer só uma observação em relação à introflexão, assim, lembrando para os fellows iniciais, não quem já rodou um pouquinho e observou bastante. Então, a primeira vez que eu vi fazer introflexão com túnel foi com Osias, acompanhando cirurgia no privado, principalmente. Na verdade, todo mundo aqui aprendeu com Osias, com Panetta, com André, com Ballarin e com Michel. Então, mas Osias gostava muito de fazer o túnel na época que o pessoal fazia pouco túnel. E na primeira vez que eu vi aquele impacto, há 25 anos atrás, quer dizer, 25 anos atrás, 22 anos atrás, e nossa, será que não tem jeito de isso ter complicações? Mas depois você fica tão confortável com a técnica que a gente consegue fazer túnel, inclusive para a faixa 42. E o grande pulo do gato
é que a gente se habitua, quando usa a sua faixa, a colocar ela mais posteriormente do que quando você coloca a faixa normalmente associada ao buckle. Por isso, assim, só para não causar estranheza para os mais novos, o grande X da introflexão com a faixa é justamente isso, é você posicionar ela mais posteriormente. E, assim, eu só queria discordar, mas discordar no sentido de chamar a atenção um pouquinho. Ela realmente muda o diâmetro, mas ela também gera introflexão. E na hora que você coloca mais posteriormente, você se preocupa em bloquear a ruptura mais posteriormente, especialmente se você conseguir fazer isso com a 42, o efeito fica muito, muito parecido com o pneu. Só que, como o Davi colocou de forma bastante importante, como disse, a gente está começando a conversa, a introflexão focal, ela é muito importante em vários casos. Tanto é que, se você identifica bem a ruptura, que é o princípio do sucesso de qualquer cirurgia que você faz em introflexão, e se de repente você tem rupturas, por exemplo, num quadrante só, mesmo que seja mais de uma ruptura, em vários casos a gente consegue fazer só introflexão, botando só uma faixa, perdão, só um segmento do pneu, um 287, um 277, ou mesmo uma esponja de silicone, e dispensando a faixa. Apenas aí nesse ponto, obviamente não tem como fazer túnel, a gente precisa fazer múltiplas suturas, pelo menos 3, ou idealmente 4, num quadrante só. Aí é uma trabalheira, mas o resultado é muito, muito bom. Inclusive, quando você faz introflexão sem a faixa, como o volume de drenagem termina, que você faz, termina enaltecendo essa introflexão ela literalmente vai para dentro do olho. A gente consegue fazer isso que o Maurição falou, de encurtar mais ainda a esclera com pontos. E aí, no lugar de você passar, tipo, 9, 10 milímetros de distância de uma sutura para outra para poder criar introflexão, você passa até onde vê, até literalmente a vorticose, e depende da posição, até depois dela, fazendo uma introflexão de, às vezes, 12, 13 milímetros, depende do comprimento do olho. Aí, resumindo, esse segmento de buckle, ele desaparece dentro do olho, e apesar de ser um ponto só de introflexão, ele resolve o problema. Só que, óbvio, vem as complicações, as limitações, que, nesse caso, a principal aí é gerar um astigmatismo irregular, por isso que é muito mais comum a gente sempre associar a introflexão com a faixa. E acho que também uma coisa super importante, até sair desses trabalhos mais novos que vieram trazer de volta o buckle como sendo uma retinopexia com introflexão escleral, como sendo um procedimento eficaz, na verdade, durante muito tempo houve um limbo, sobretudo com a criação da vitrectomia transconjuntival, que quem faz buckle durante muito tempo ficava envergonhado de falar, né? Então nós somos de escolas, a UFPE, a UFG e a Unicamp, aonde o buckle é ensinado. E a gente tem escolas no Brasil onde não se ensina o buckle. E eu acho, a minha opinião pessoal, é que, lógico, o buckle hoje tem menos indicações, ele é indicado em um número menor de pacientes, mas um retinólogo, ele precisa saber fazer uma introflexão. Um retinólogo que só faz vitrectomia, ele não está na plenitude do tratamento do seu paciente. Essa é uma opinião pessoal. Boa. Vocês estão me ouvindo? O Efris falou que meu volume estava baixo, vocês conseguem me ouvir agora? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Efris, quer fazer suas considerações aí? Fazer alguns comentários. Tô ficando muito velho já, viu, Rodrigo? Eu vou falar que depois dos dias. É isso aí. Mas tranquilo, faz parte do processo, né? Mas, assim, muito legal ver vocês são hoje duas figuras aí top, né, da Retina Brasil, então bacana. Uma consideração importante é o seguinte, que eu acho que a faixa, quando ela foi introduzida lá atrás, a ideia da faixa era justamente para manter o buckle no local. A faixa dava mais estabilidade, né, do que você fazer o elemento sozinho, sem a faixinha. Depois a gente foi percebendo que ela ajudava também, diminuindo, né, melhorando o trabalho da base vítrea. Então ela foi incluída até, inclusive, na vitrectomia, mas lá atrás a vitrectomia com faixa não era uma cirurgia comum de fazer, até porque a vitrectomia era uma vitrectomia mais complicada, né, cortes e tal. E aí, com o tempo, a tecnologia, ela fez a gente migrar muito para a vitrectomia, porque ficou muito mais fácil trabalhar, né? E hoje, de fato, eu acho assim, eu gosto muito do buckle, eu nunca parei de fazer, mas eu faço muito menos buckle do que eu fazia antes. Sobre o trabalho que o Davi, acho que comentou, que foi publicado na Ophthalmology recentemente, faz aí uns 2 anos, é um trabalho perigoso, porque ele tem umas baias de desenho de estudo bem, assim,
tendenciosas, né? Por exemplo, eu fiz uma revisão, porque eu apresentei na SBRV, no congresso desse ano, aquele contra e pró com o Danilo, e o trabalho, eu fui ler o trabalho inteiro, fiz uma avaliação do trabalho meio estilo revisor, e o trabalho, por exemplo, tinha o dobro de mácula alba nos casos de buccal contra o vitrectomia. Então, isso perde um pouco. Por exemplo, buccal que depois fez membrana epirretinana não foi considerado como uma complicação. E aí foram pequenas coisas assim que contaminou um pouco o estudo, que fez o papel que o Davi falou super bem, que ele meio que trouxe o buccal de volta para o lugar que ele merece, que é você, de fato, fazer. E o último, assim, comentário aqui desse momento para vocês, que eu fiquei, acho que é relevante a gente considerar, é que também dentro da fala do Davi, que tem que saber aprender a fazer, e tem que aprender mesmo, porque tem muita complicação. Buccal mal feito complica muito, e você fica com aqueles casos péssimos durante esses anos todos. A gente vai colecionando problemas, e geralmente o paciente mais jovem, quer dizer, ele vai, eu falo assim, ele vai enterrar você, né? Então você vai ter ele com você sempre, então tem que aprender e aprender bem direitinho, mas assim, buccal, super bom. E para fechar, afinal, só para um comentário, que eu estou me estendendo, assim, pau a pau, o buccal resolve tudo que a vitreia resolve, menos PVR ou a hemorragia vítrea muito densa. Só a hemorragia leve e você conseguir ver a ruptura, você faz o buccal, ela reabsorve depois. Perfeito. Eu acho que uma coisa que tem que ficar também é que existem casos que se você fizer buccal e a indicação era vitreia, o buccal resolve. Agora, se você fizer uma vitreia, num caso que era para ser buccal, paciente jovem com vítreo colado, a vitreia não resolve. Você vai iatrogenizar, né? Posso falar, Maurício? Rodrigo? Claro. Eu ensinei vocês, graças a Deus, bastante. Vocês estão muito melhor do que eu. A buccal, eu vim do Escapes, e Escapes era buccal. Naquela época, a vitreia era uma temeridade, né? E o Escapes fazia buccal em todo mundo e ainda fazia delaminação escleral. E faixa em 100% dos pacientes. Principalmente para manter o buccal, embora ele fizesse a delaminação, ele punha a faixa para manter a tensão do buccal. E, assim, eu tenho muita dificuldade de ver quando faz túnel, que o Rodrigo falou que o Osias faz túnel. O túnel é para passar a faixa, o Osias, o que significa? Tá, porque o Escapes ele não fazia o túnel, a gente fazia o buccal e amarrava a faixa, né? Prendia a faixa numa tensão que era muito interessante, ele põe a faixa na metade do olho. O túnel, Panetta, ele fica como se fosse os passantes da faixa no quadrante. Certo, tá. Então, o Escapes põe a faixa na metade do olho, ou para cá ou para cá. Quando eu tinha uma tensão boa, ele falou assim, não, aqui é o local da faixa. E aí que fixava a faixa, né? E é isso aí. Lá, a buccal era 95% dos pacientes era buccal e se fazia buccal. E é muito tranquilo. O Robertão, pode abusar dos caras aí, cara. Façam suas perguntas também, cara. Fica à vontade. Só dessa Obrigado, professor. Essa do túnel escleral. Só uma dúvida, do túnelzinho, vocês usam lâmina acrescente mesmo ou tem alguma outra técnica? Acrescente. Davi. Os lâminas usa acrescente. O Davi, ele me ensinou de um jeito que quando ele voltou na Unicamp, que é interessante. Lâmina 11 faz um risco na esclera aqui, um risco na esclera aqui, e junta os dois. Mas geralmente, assim, para não correr o risco de, às vezes, ainda mais que eu tento usar a lâmina feather, que é melhor, né? De passar e rasgar o túnel, a hora que eu saio com a pontinha ali, eu tenho uma espátula de íris, sempre eu entro com a espátula de íris e alongo ali com a espátula de íris. Entendi. Legal. Tomar cuidado na hora de fazer o túnel, né, Osias? De área de esclera afilada, hein, cara? Sim, toma cuidado. Eu sei que o Dr. Rodrigo, acho que publicou com o Yuki algum trabalho de laser versus crio, não foi, professor? Como é que foi? Então, isso foi o mestrado de Yuki, e basicamente o que a gente queria comparar é se, de repente, você não fizesse crio na hora e fizesse só introflexão, já que seja o crio ou a introflexão, não é ela que vai grudar a retina. O laser leva uns 2, 3, 4 dias para começar a ter adesão, o crio um pouquinho mais, 8 a 10 dias.
Então, se a gente não fizesse o crio na hora e fizesse o laser no segundo momento, 1, 2 meses depois, já que isso não interferiria no sucesso de funcionar a cirurgia, se traria alguma vantagem. Ou seria, pelo menos, não inferior. Curiosamente, assim, os resultados anatômicos foram iguais, os resultados funcionais com 6 meses foram até iguais, mas os resultados de curto prazo, antes de 6 meses, foi melhor até você fazendo o laser depois. E aí a gente pensa, obviamente, que você tem uma menor quebra de barreira, uma menor inflamação, um menor edema macular. Mas, enfim, o laser, o crio, o resultado é o mesmo. Isso é uma alternativa para locais que você não tem crio. Por exemplo, no meu consultório mesmo, eu não tenho um aparelho de crio. Aí o que acontece? Quando eu faço introflexão, eu não faço nada. Ou então, se é uma introflexão, principalmente paciente jovem, que a retina fica totalmente plana, eu faço laser com capacete indireto. Geralmente, só faço fotocoagulação do paciente 1, 2, 3 meses depois. Então, anatomicamente, não tem diferença você fazer o crio ou laser. Agora, se tiver o crio na mão, eu acho que deve fazer o crio na hora, para você simplesmente não precisar botar o paciente no laser. E, teoricamente, até diminui o custo do sistema, porque para fazer o laser depois, você tem que ter o laser, tem que ter um paciente que colabore. E o pós-operatório melhora muito, né? Se você eliminar o crio, principalmente a parte inflamatória ali, quemose, ajuda. Embora, Maurição, o crio é porque, às vezes, o fellow, às vezes, faz demais. O fellow demais. fica procurando onde está fazendo o crio, né? Mas o crio é aquele, depois que você pega a mão, assim, gente, quando você via Andréa, Balarim, Planeta, Michel fazendo crio, eles davam, no máximo, 2 ou 3 tiros e resolviam o problema e queimavam lá mesmo. A gente duas bolas e pronto. Isso, quando a gente ia fazer o residente, terminava fazendo crio quase 2 horas, daí não era 2 bolas, era 2 horas. Queimava pálpebra, queimava um monte de coisa. Queimava tudo, cara. Tanto é que na Europa, principalmente na Inglaterra, eles usam muito crio hoje em dia, inclusive na Vitré. Eles preferem muito mais lá no Rufil fechar a ruptura com uma bola de crio só do que pegar e utilizar o endolaser. Curioso, né? Principalmente o quadrante superior aqui. Né? Uhum. As pontas são mais finas também hoje do crio. Também mais delicado, né? Uhum. O que mais, Robertão? Mais dúvidas aí? Não, acho que podemos continuar, né, professor? Só para falar do buckle aí, Maurício, que assim, eu não tenho capacete com BI no meu centro cirúrgico, tá? A gente tem endolaser e tem crio. 100% dos buckles que eu faço no consultório, eu faço laser depois, cara. Tá? Eu acho que inflama bem menos, assim, já usei crio muito, mas eu prefiro não usar, prefiro fazer laser depois, só cerca a rotura, não fico fazendo laser mais igual fazia antes, tudo. E eu acho que se você tampou na rotura, se está tamponada a rotura, ela não vai descolar, seja um tamponamento interno ou externo, né? Então dá tempo de você fazer laser. Isso aí. Quer fechar o buckle então, Robertão? Beleza. Então, tinha conversado com o Dr. Maurício de no final de cada assunto a gente colocar só um pouquinho de evidência, assim, só para... Peraí. Então, só para ilustrar, saiu uma meta-análise na Cochrane, publicada, se não me engano, em 2018, eu posso estar errado na data, que pegando vários estudos, fazendo a meta-análise, comparando a vitrectomia primária com a introflexão escleral. Então, o resultado foi que todos os estudos incluídos na meta-análise foram de baixa ou muito baixa nível de evidência, mas resumindo, né, os achados, de sucesso primário, que eles consideraram como retina colada após 3 meses, tanto a vitrectomia quanto o buckle tiveram resultados semelhantes, e isso também foi válido para a acuidade visual, os dois tiveram resultados semelhantes. Já em caso de redescolamento e necessidade de reoperações, esses dois foram maiores nos pacientes que fizeram buckle. Em compensação, quanto a efeitos adversos, a catarata e aparecimento de novas roturas foi mais frequente na vitrectomia, né, por motivos da técnica mesmo, e a descolamento de coroide mais frequente no buckle, talvez por conta da drenagem, certo? Que o olho fica bastante hipotônico. Então, aqui, para quem gostar, tem os forest plot depois, eu vou passar isso, que basicamente já falei. E agora a gente vai entrar no assunto de técnicas de drenagem, né? Então, didaticamente, assim, a gente pode dividir as técnicas entre a assistida por perfluor, né, e a retinotomia posterior, e cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? O perfluor tem o custo, que aumenta na cirurgia, tem o risco de deixar perfluor subretiniano, que é tóxico para a retina. Já a retinotomia tem risco de sangramento, aumento espontâneo da retinotomia, formação de PVR, escotoma, e mais recentemente tem alguns artigos relacionando ao aumento da MER.
Eu queria perguntar qual seria a técnica de preferência de drenagem para o painel. A visão primeiro agora, fica à vontade. Fusa isso em qualquer cirurgia ou... Vitré agora. Endodrenagem. Ah, nós estamos falando de vitré, beleza. Endodrenagem, isso. Ó, eu acho o seguinte, a técnica, do jeito que eu aprendi para o jeito que eu faço hoje, mudou muito, tá? Então, assim, eu pelo menos mudei muito depois da vitrectomia transconjuntival. Vocês que são mais novos, vocês já pegaram a vitrectomia 100% transconjuntival. A gente fazia vitrectomia com 20 gauge, onde a gente tinha as esclerotomias abertas, que não tinha aquele efeito do canudinho lá, que tanta pressurização que eventualmente acaba reverberando e voando bolha para todo lado, e eventualmente tendo um canudo, que são os trocáteres para dentro do olho, que é muito comum sair o perfluor e eventualmente ficar líquido na interface e fazer entrar perfluor para debaixo das roturas. Então, por exemplo, se eu tenho um descolamento hoje em dia primário com uma rotura, mesmo que essa rotura seja periférica, geralmente o que eu faço, depois de identificar as roturas todas, identifico a rotura periférica, deprimo, olho a retina toda, eu marco ela com o endocautério e eu faço troca fluidogasosa, entorto o olho, vou lá e tento drenar o máximo por aquela rotura. Se ficar líquido no polo posterior, eu faço laser ali e depois vira pneumática, entendeu? E cola tudo, cara. Então, assim, em geral, eu evito usar perfluor em cirurgia primária, assim. Se precisa, se tem múltiplas roturas, se é uma rotura muito grande, a gente tenta colocar o perfluor até na margem da rotura, depois faz uma troca fluidogasosa ali e eventualmente você ou faz laser com o ar, o que é meio complicado, porque se for muito laser você começa a queimar a ponta da fibra de laser, não sei se vocês já observaram isso, eu uso laser infravermelho, a ponta vai fritando a ponta, então às vezes você chega até a molhar ela lá para ela dar uma esfriada de vez em quando, porque o PFC tem essa vantagem muito grande de resfriar a ponta. Da mesma forma, quando você, às vezes, vai fazer o laser, você tem que baixar um pouquinho o chandelier, se está usando, porque você está com o chandelier e com um pipe na mão, lá, uma sonda na mão lá, você está com a cavidade onde não tem resfriamento, você está esturricando ali tudo, entendeu? Então, assim, se precisa botar perfluor, eu tento colar depois e posso complementar mais perfluor para tentar tirar já sem líquido, sobretudo tentando evitar turbilhonamento. Isso é muito conseguido, principalmente usando trocáter valvulado, né? Que ele reduz muito essa migração de perfluor para o espaço subretiniano. Acho que é isso. Acho que Da visão não usa mais retinotomia posterior. Não uso. Nunca usei, na verdade. E se for rotura inferior? Você faz a mesma coisa? Você faz o laser na rotura, Maurício, porque se não for uma rotura enorme... você posiciona. Se não for uma rotura enorme, cara, se o paciente tem... Aqui, para você ter uma ideia, vamos dar um exemplo. O paciente é um paciente que tem uma rotura inferior pequena. Aí você vai e marca lá com o endocautério, você faz e tenta drenar ao máximo, vai ficar um coisinho de líquido ali no polo posterior. Se é uma coisinha de líquido no polo posterior e a rotura é inferior, você pode deixar esse paciente em decúbito lateral ou mesmo em posição em decúbito ventral, decúbito dorsal, que vai absorver esse líquido, cara. O líquido absorve, às vezes você opera de manhã, de tarde já não tem líquido, entendeu? É lógico, tem senhorinha, muito branquinha, muito idosa, que o líquido demora a absorver. Mas a maioria das pessoas, quando sobra pouco líquido no polo posterior, se opera cedo, de tarde já não tem líquido, entendeu? Então não tem muita preocupação com isso mais, não. Eu acho que assim, até parafraseando, eu já escutei isso muito do Dr. Marcos Ávila, que o Dr. Charles Keppens falava, que era dry as a bone, né? Que era a retina dry as a bone. Hoje em dia a gente não tem isso muito mais. Você acha que se você tampou na rotura, ela vai colar, entendeu? Rodrigão. Olha, mais ou menos o que da visão falou. Agora, o grande pulo do gato é realmente você pegar e aspirar bastante o líquido que está lá. E, boa parte das vezes, o trabalho ele é feito antes mesmo da troca fluido-gasosa. Então, na hora que a gente identificou a ruptura, a gente marcou que é fundamental, porque se não marcar a ruptura, com certeza vai passar alguma bateria depois, ou então você vai ter que fazer laser de imagem, porque você não sabe onde é que você mexeu direito. Mas você fez isso, e você, antes mesmo da troca, entrou lá na ruptura e aspirou o líquido subretiniano, que todo mundo vê que a densidade é totalmente diferente. Na hora que aquele líquido vem, e é impressionante como ele vem com uma coesão enorme, e saiu, e você sabe que a retina está balançando lá,
sem líquido algum. E aí sim, você vai para a troca fluido-ar, e nessa troca fluido-ar, você inclinando um pouquinho o olho, você drena pela ruptura e deixa praticamente seco, principalmente se for para deixar gás, eu acho que deixar um pouquinho de líquido não tem problema algum, porque a epitélio pigmentar geralmente reabsorve. Aonde é que eu uso ainda, assim, perfluorocarbono líquido é extremamente raro, eu acho que é o produto que menos usa no centro cirúrgico, por exemplo, lá na clínica e no HC. A gente basicamente usa perfluorocarbono líquido quando você tem aquela ruptura gigante, que você precisa de uma terceira mão lá, que aí já é um caso bem específico, eu imagino que a gente vai conversar um pouquinho. Então, em vitrectomia e descolamento de retina, o perfluorocarbono líquido ele não é uma opção primária, é uma exceção, talvez para ajudar também na segunda mão em caso de PVR, obviamente, tá certo, indicações específicas. Cirurgia mista de descolamento de retina com buraco de mácula, onde a gente queira fazer um peeling sobre perfluorocarbono, não sei se vai discutir isso um pouquinho. Quando é que eu faço a retinotomia? Que aí no de campo a gente fazia bastante, e eu acho que funciona. Ainda faz. Isso. Então, aqui a gente ainda faz, principalmente lá no HC. Onde é que a gente faz? E quando é que a gente faz? Em qualquer situação, acho que ela é legal, porque é muito bom você sair com a retina toda seca, tá certo? Então, por exemplo, no HC, as condições de vitrectomia às vezes não são tão ideais, as sondas são muito mais reaproveitadas, os aparelhos são muito inferiores, muito arcaicos, dependendo do dia ou dependendo do que está funcionando. Aí, nessa situação, é muito legal sair com a retina toda seca, principalmente se for uma ruptura inferior e principalmente se a gente for ter que deixar óleo de silicone, aquele paciente que você sabe que não vai fazer a posição. Quando é gás, e geralmente a gente deixa gás nos casos melhores e a maior parte deles vai com gás, esses casos não tem que deixar um pouquinho de líquido, não tem problema deixar um pouquinho de líquido, é como o Davi falou, não tem problema. Agora, se é um caso que realmente é mais bronca, que você vai ver que vai deixar óleo de silicone, e principalmente se o descolamento principal e a ruptura era inferior, eu gosto de sair tudo seco, e aí eu acho excelente fazer uma retinotomia, viu? Aquele escotoma da retinotomia é o menor problema no paciente desse. Eu concordo com o Rodrigo, mas eu acho que eu sempre escuto o Davi, eu converso muito com ele falar de deixar líquido e quase fazer uma pneumática nas vitreias. Eu sempre faço, principalmente com rotura inferior, eu faço retinotomia, porque eu gosto de deixar bem seco. Mas eu acho que eu não tenho coragem de deixar com... Olha, o Maurício, agora uma coisa assim, eu uso bastante, eu sou da escola de perfluorocarbono aqui do Dr. Márcio. Acho que o perfluorocarbono revolucionou a cirurgia aqui da na retina, Unicamp, né? A gente usa muito pouco, cara, muito pouco. Revolucionou. Eu insisto, às vezes, para os fellows usarem, para eles sentirem o drama e as complicações também, né? Então, eu acho que igual quando o Rodrigo está falando aí, eu acho que às vezes, por exemplo, quando você bota perfluoro até mais ou menos próxima à rotura, às vezes usa o ar para colar e tirar líquido ali da retina, e depois, às vezes, você quer fazer um laser melhor, você completa com o perfluor, termina ali, e aí você pode fazer a troca direta com óleo de silicone direto, que isso aí diminui muito, eu acho, o PFC subretiniano, ou eventualmente trocar com ar, né? Mas a gente usa PFC. Mas, em geral, esses descolamentos melhores que a gente pega em consultório, frequentemente a gente não usa mais, entendeu? E uma coisa muito interessante que mudou demais na minha prática foi laser de menos, né? Antigamente a gente fazia laser 360 em todo mundo. Hoje, se você examina, você tem uma boa visualização, você faz um laserzinho ao redor das roturas só, pelo menos na minha percepção, isso não tem, o nível de evidência é baixo. Mas o pós-operatório é outro, cara. A quantidade de pacientes que a gente vê aí que operam no descolamento de retina e tem 20/20, 20/25, evitando aquela trambolhada aí de faixa, laser 360 e etc, 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 eu acho que tem a ver com essa cirurgia minimamente invasiva também, sabe? É o que o Vavas fala na aula dele. A aula dele era para ser antes, mas que quanto menos ele machuca a retina, melhor para o descolamento, né? Eu brinco com os fellows aqui o seguinte, que a cirurgia de retina é uma cirurgia com horário marcado para dar errado, entendeu? Então você tem que terminar ela antes que ela dê errado. Então, eu acho que é firular o menos possível e ser o mais simples, que às vezes o mais simples é o mais eficaz. Quando o Rodrigão me orientava, ele falava assim, Maurição, cirurgia de retina tem um timing. Osias, quer falar da sua experiência aí?
Acho que lá na Unicamp a gente usa muito porque a gente tem trocater não valvulado, é raríssimo usar perfluor para colar a retina, é mais como uma terceira mão, como o Rodrigão disse, e em ruptura grande a gente usa muito retinotomia. Fala Então, a sua experiência aí, José. Minha experiência é a seguinte, é parecido com os meninos aí, eu uso pouco perfluoro também, eu não gosto de perfluoro não, eu sou um averso a isso, mas eu uso sempre que precisa, também não fico fazendo campanha contra. Felizmente no consultório eu tenho acesso ao uso do perfluoro tranquilamente, então eu uso. Agora, eu não acho nada demais fazer uma retinotomia para drenar, eu acho tranquilo. É só evitar fazer, como eu andei vendo alguns casos de alguns fellows nossos, muito próximo do nervo, fez muito posterior, acabou cicatrizando, ficou uma coisa muito... Então, fazer uma retinotomiazinha, com a cânula de 25, eu faço muito 25 gauge, né? Então, com aquela cânula estrudezinha do 25, com o siliconinho na ponta, é um furo mínimo, aquilo é um furo mínimo, e faço exatamente o que o Rodrigo falou, que é, durante a vitrectomia, a última área que eu trato, assim, que eu finalizo tratar, é ali no local da ruptura. Aí ali eu já dreno o líquido denso inteiro, porque mesmo que sobrar algum pouquinho, vai ser um líquido mais fluido, vai ser tranquilo e vai acontecer o que o Davi falou. Então, eu uso pouco perfluoro também, e raramente faço encher o olho até em cima e depois terminar. Mas é mais ou menos nessa mesma linha. A gente vê muito, né, cara, em congresso, perfluor, por isso que tem um monte de perfluor sub que a gente vê. Tem um problema, viu, Maurício, que até já foi conversado em um painel desses cirúrgicos aí, que é o seguinte, o perfluoro, ele dá uma falsa impressão de que a retina está colando fácil. E às vezes ainda tem uns poucos de vítreo tracionando periférico e tal. E aí, às vezes o fellow, ele aprende com o perfluoro, ele faz um pouco de vitré e já joga o perfluoro. Aí a retina fica linda, mas a hora que você drenar e tirar, aquilo ali vai tracionar. Então, sempre muita parcimônia para não evitar as complicações. Mas eu estou na mesma linha dos professores. Michel, se quiser falar, só dá sua opinião. Fernandão, Chaves também, fiquem à vontade aí. Eu acho que você usa o perfluoro conforme a sua experiência, a sua necessidade, né? Por exemplo, outro dia com o Roberto, né, Roberto? A gente teve uma cirurgia que tinha um PVR muito importante, você põe o perfluoro até o equador, aquilo estica a retina, fica muito mais fácil, lógico, para você remover o PVR, né? Em relação ao líquido, concordo com o Davi totalmente, eu acho que não precisa, eu faço tudo para drenar por uma rotura periférica, o máximo que você pode drenar, um pouco de líquido lá no polo posterior, independente da rotura ser superior ou inferior, eu acho que é melhor você deixar um pouquinho de líquido lá atrás do que fazer mais uma retinotomia, né? A gente vê as complicações lá na Unicamp da retinotomia, em várias cirurgias, né? Então, eu concordo com a posição do Davi aí, da cirurgia ser mais simples, de você, né, tentar drenar pela rotura periférica, né? Isso daí. Eu uso muito a faixa, o implante nas roturas inferiores, né? Eu acho que... Não, nós vamos chegar lá ainda. Não, eu estou falando do que já foi dito, né? Eu acho que né, a faixa, né, como adjuvante é importante, né? E concordo com o Davi em relação ao laser, né? A ser um pouco econômico, você vai mobilizar menos epitélio pigmentar, né? Então, é isso daí. E eu acho que tem que ter bom senso, não tem uma receita de bolo, né? Como a gente faz na Unicamp, quando a gente indica a cirurgia, já indica lá óleo de silicone, não sei o quê. É na hora da cirurgia que você vai ver o que é melhor naquele caso e tudo, né? Tá? Eu não gosto de receita de bolo também, de estar tudo pré-determinado. Acho que só uma coisa também importante para os fellows, pessoal, é o seguinte, às vezes a postura da gente na universidade é um pouco diferente do consultório, porque geralmente os pacientes da universidade são pacientes que já demoraram um pouco mais para chegar, geralmente são casos que precisam mais de PFC, são casos que precisam mais de óleo de silicone, que tem encurtamento, você tem que pôr mais faixa, né?
Às vezes o paciente do consultório, um paciente que é mais bem orientado, tem convênio, ele perde a visão e te procura. Então, eu vejo que os pacientes de consultório são pacientes, em geral, com não só um prognóstico, mas uma abordagem um pouco mais light em relação ao que a gente tem na universidade. Então, Davi, quanto ao óleo de silicone, é outra coisa que eu brigo muito lá. A gente Calma, um nós vamos exagero, chegar lá, né? vamos chegar lá, calma. Não, é que o Davi levantou essa questão, né? Então, Uma coisa de cada vez. depois a gente comenta, então. Bom, vou falar rapidinho, que já falaram tudo aí, né? Os caras são professores, né? Só fera Então, aqui. uma coisa rapidinha é que a gente usa pouquíssimo mesmo, né? O Perflor lá no Unicamp, mas eu lembro de ter comentado com algum deles aí que eu acho interessante eles fazerem esse tipo de drenagem que o Davi falou, para eles terem o contato com isso e decidir mais para frente. Às vezes a gente está falando, né, depende para onde que a situação que a pessoa vai. Às vezes ele vai para um centro que ele vai ter condição de fazer com o Perflor e por algum motivo resolve. Acho que é importante, assim como eles saberem fazer. Também fazer a drenagem, põe o Perflor até a borda da rotura, a gente faz pouquíssimo, claro, a gente tem a questão de evitar o gasto, né, é caro o Perflor e tal, então existem os motivos para isso, né, e se resolve ou fazer essa drenagem pela rotura, ou fazer na retinotomia, que é o que a gente costuma fazer mais. Mas eu acho interessante, seria uma coisa para a gente proporcionar, assim, pelo menos algumas vezes eles verem como é e fazerem, né? O Fernando, eu acho que assim, na verdade, todas essas coisas que nós estamos falando aqui são variações da mesma técnica, né? São variações individuais, é o que funciona melhor na mão de cada um. Rapidinho só, por exemplo, o Dr. Marcos Ávila, ele adora a membrana epirretiniana jogar triancinolona, ele se guia pela triancinolona. Eu, quando jogo uma triacinolona em cima da membrana epirretiniana, às vezes que eu já tentei, me atrapalha tudo, eu odeio. Então, assim, funciona maravilhosamente bem para ele, é horrível para mim, eu não dou conta de fazer. Então, assim, quem está certo? Não tem certo. Você tem que fazer o que você faz bem e que você se adequa. Então, todas essas técnicas, retinotomia posterior, drenar pela rotura, ou mesmo a colocação de Perflur, são todas técnicas, eu acho que válidas. É importante para os meninos mais novos saberem isso, que aqui não é um debate de qual técnica é melhor. Na verdade, é discutindo essas questões todas. E tem muito modismo também, né, Davi? Né, em cirurgia, em tudo, né? Tem mesmo. Tem aquelas ondas, então você precisa tomar cuidado. Modismo agora, que deve falar depois, que eu não posso falar agora, é que estão começando a execrar o óleo de silicone, né? E é uma frescura. Você vai escutar um monte de nego metendo o pau no óleo. Calma, vamos chegar lá, vai dar polêmica. Robertão, vamos seguir, para dar tempo de falar tudo? Vamos seguir Maurício, aqui. Eu queria só fazer uma pergunta. Boa. Manda ver, Gustavo, mostra o seu painel, que é bonito demais para você esconder. Não, cara. é que o Roberto falou das complicações da retinotomia. Eu queria perguntar sobre membrana epirretiniana pós-operatória, mas eu acho que não vai encaixar em algum outro slide aí. Eu até tinha pensado para a gente colocar, mas eu acabei esquecendo de falar com o Roberto. Não, mas vai falar agora um pouquinho dessa complicação aí, eu acho, Roberto. Ah, vai falar? Então depois eu pergunto. Mas se quiser perguntar para os convidados, pode. Mas o Davi não faz muito, mas o Rodrigão acho que tem experiência, pode te responder. É que eu tive alguns casos e eu queria saber assim, qual que é a percepção de vocês sobre principal causa, assim, retinotomia, laser, no desenvolvimento de uma membrana epirretiniana pós-operatória, e quando vocês geralmente abordam. Se no PO precoce vocês já notam que está formando uma membrana, vocês já abordam precocemente, espera um pouquinho ver se ela migra ali para fora da fóvea, ou forma um plano de clivagem melhor. Eu tenho essas dúvidas sobre a MER pós-operatória. Posso falar rapidinho? Apesar que eu não faço muito. Eu acho que assim, o que dá membrana epirretiniana pós-cirurgia de descolamento de retina, a meu ver, membrana epirretiniana pós-cirurgia de descolamento de retina é PVR, tá? Então é célula DPR que migrou e desenvolve. Você vê que anatomopatologicamente elas são diferentes. A membrana epirretiniana idiopática, a membrana epirretiniana pós-vitrectomia e pós-DR, elas são membranas por causa de PVR. Eu acho que uma retinotomia ou eventualmente uma drenagem ineficiente de líquido subretiniano, como o Rodrigo falou, que aquele líquido está cheio de célula DPR lá, se você não drena, isso migra para a câmara anterior,
migra para cavidade vítrea, como, por exemplo, na pneumática, quando você faz uma manobra de steamroller, que você está jogando tudo aquele líquido subretiniano para dentro da cavidade vítrea, eu acho que isso é um fator para aumentar realmente PVR. Agora, a membrana, essas membranas de PVR, no início, nos primeiros dias, elas são muito friáveis, muito difíceis de tirar. Então você tem que ponderar o quanto que aquilo está dando dano estrutural na retina para você esperar ou não. Mas eu tendo a esperar um pouquinho mais, que aí você acaba tendo uma membrana que ela é menos esgarçável. Você consegue tirar ela. A membrana epirretiniana do PVR, quando ela está muito fresca, ela desfaz, você não consegue tirar tudo, entendeu? Entendi. E, doutor Davi, em média, mais ou menos quanto tempo assim, você acha que é um tempo bom para você abordar essa membrana? 3 meses? Então, 2 meses? 60 dias, né, mais ou menos, se der, né? Porque é o tempo do PVR maturar, né? Entendi, obrigado. Só acrescentando, Davi, concordo totalmente. Assim, apenas eu acho que, vou até ser um pouquinho mais preciso, eu acho que a principal causa de membrana, principalmente em vitré, são as vitreosquise, aquela história de você pegar e você, de forma atabalhoada, quer logo aplicar a retina, aí você vai logo com o perfluoro, então vai logo para a retinotomia, e na verdade estava hialoide, ou estava o córtex vítreo posterior ali, mesmo você achando que não estava, e a retina saiu aplicada, mas aquilo com certeza vai contrair depois. E é como o Davi falou, quando termina o período do colírio, depois de 60 dias, é que é hora de mexer. Até porque a membrana epirretiniana, se você pensar fora do espectro de descolamento de retina, tem vários pacientes que chegam no consultório ou no hospital e chega lá com a visão com a membrana epirretiniana, uma visão de 20/50, 20/60, e você não intervém naquele primeiro momento e o paciente, 3, 6 meses depois, a membrana ela se organizou e a visão do paciente melhorou espontaneamente. E foi para ser o 20/20, 20/30, 20/25. Então, membrana epirretiniana não é o problema, não. Anatomicamente, o dano que uma membrana epirretiniana causa geralmente é muito pequeno, porque a retina está aplicada lá. Claro que existem membranas e membranas, estou falando de forma geral. Então, acho que a grande dica, e não é só para membrana, mas para tudo em termos de PVR e sucesso, é você realmente ter certeza que o vítreo descolou. Isso, André, Michel e o resto da turma sempre falar para a gente há 25 anos atrás e não mudou absolutamente nada, viu? Entendi. Obrigado, doutor Rodrigo. Isso aí. Próximo, Robertão. A Andréia chegou também. Então, só para falar um pouco de evidência dessas técnicas de drenagem, recentemente no Retina, agora em julho, saiu um estudo comparando as várias técnicas, né, disponíveis aí, que foi comentado. Deixa eu só ver se eu posso. Isso. O interessante desse estudo é que ele foi prospectivo, então o nível de evidência dele é um pouco maior do que geralmente é visto em retina cirúrgica, né? Eles incluíram pacientes com DRR, PVR menor que C1, e excluíram pacientes com outras patologias, que não era uma vitré primária, né? E pacientes que necessitaram de óleo de silicone. E só para falar um pouquinho da técnica, foi utilizada 25 gauge, o grupo que utilizou perfluor foi uma técnica bem padrão mesmo, perfluor até a borda da rotura, foi aspirado, e depois o globo foi tiltado em caso de fluido remanescente, depois o paciente, o tamponante utilizado foi gás. Já na retinotomia, a mesma coisa que a gente costuma fazer, com diatermia, 2, 3 diâmetros de disco longe do disco, e geralmente nasal superior. O problema é que eles seguiram só os pacientes por 3 meses, mas eles englobaram 52 olhos. De complicações, o grupo perfluor, ele teve apenas uma drenagem completa, que daí o cirurgião precisou fazer uma retinotomia, mas aqui foi discutido que talvez isso não fosse tão necessário assim. E um caso de perfluor subretiniano, que daí foi preciso de uma retinotomia para drenar. Já o grupo da retinotomia, teve só 3 sangramentos que foram considerados pequenos, que foram controlados só com o aumento da PIL com o aparelho de vitrectomia. E aqui, só para... A única diferença estatística entre os grupos, tanto visão, pressão, pós-operatório, foi tudo igual, que foi que o grupo que fez retinotomia queixou-se mais de metamorfopsia, e eles não falaram que foi por conta da MER, até porque aqui eles avaliaram a MER, foi semelhante nos 2 grupos. O autor considerou uma possibilidade de um retinal shift. Basicamente, como você põe perfluor antes de drenar, a retina, a mácula já fica colada no lugar e você só tira o líquido remanescente que ficou, vamos dizer assim, na parte mais anterior do olho. Já na retinotomia,
a mácula está descolada e ela vai colar por último, isso poderia fazer com que a mácula cole num lugar, vamos dizer assim, num lugar diferente do original, isso poderia estar causando a metamorfopsia, mas só a opinião do autor que ele colocou na discussão. Roberto, Então, agora, só uma coisa em relação a isso, acho que foi lá no Congresso Mundial, que foi apresentado um dado lá, de um trabalho canadense, que eles compararam vitré com PFC e pneumática. E eles acharam que na pneumática tinha menos deslocamento dos vasos do que com PFC. Porque o PFC você meio que cola a retina na marra no polo posterior. E você pode ter um certo deslocamento. E que, teoricamente, na pneumática ou na vitrectomia, onde você não usa PFC, ela teria uma colada mais fisiológica. Então, eu não sei se isso é real, mas é um trabalho grande que eles fizeram lá no Canadá, não sei onde foi publicado, mas que fala o contrário disso aí, do retinal shift, entendeu? Entendi. Então, é aquela coisa, né, doutor Davi, a opinião do cara que escreveu, ele realmente só jogou isso na discussão, assim, né. Bem, agora vamos passar para a parte do implante circular, suplementar, né, no caso que a gente fala a famosa faixa vitré, e eu queria perguntar quais são as indicações da faixa na vitrectomia, se quando o paciente é jovem, caso de redescolamento, caso de PVR, caso de vitré primária, só que com rotura inferior. Aí são várias discussões da faixa, então, se quiser ser um pouquinho mais breve, que vai ter mais coisa mais para frente. Beleza. Vamos lá. Só complementando um pouquinho o que Davi falou, na verdade, assim, no Euretina, que vários devem ter acompanhado, tanto no simpósio magistral como em uns 3 simpósios satélites, eles falaram dessas referências em relação à pneumática de dar menos alteração de posição do que o próprio perfluro. A informação realmente foi o contrário do que tinha sido citado nesse trabalho. E eu sugiro até para os residentes, eles entrem no site do Bristol Eye Association Vitreoretinal Surgery, que é o BAVRS, que eles têm no Cochrane Corners deles um resumo de todas as revisões com meta-análise da Cochrane, e versa sobre todos esses temas que a gente falou aqui, eles apontam nessa direção que Davi colocou. Mas é só informação, e obviamente essas informações são contraditórias, porque é difícil, na hora que você põe tudo numa cesta só, isso é feito de diabetes, tem muita particularidade, e obviamente endodrenagem, perflúor, vai muita experiência de cada um, muita experiência de cada um mesmo. Agora, voltando para esse tema, o que acontece? Faixa em vitrectomia, eu basicamente eu acho que é muito importante em descolamento inferior, tá certo? Muito importante em descolamento inferior, seja a ruptura inferior ou não, tá certo? Porque a priori seria quando você tivesse ruptura inferior, mas acontece, mesmo na vitrectomia, de você não identificar uma ruptura, uma micro-ruptura, por mais que você explore mesmo dentro da cirurgia. Tem algumas técnicas, por exemplo, lá, falando, uma das vezes que eu fui lá no Murfield em período de férias, para ver como é que o pessoal fazia lá diferente, uma das técnicas que me chamou a atenção é que eles injetam azul brilhante subretiniano para poder ter certeza de onde é que estão as rupturas, quer dizer, eles fazem com que reflua azul brilhante do espaço subretiniano para dentro da retina, para dentro da cavidade vítea, e sai deprimindo lá, e é impressionante como eles encontram rupturas que a priori não tinham sido encontradas na cirurgia original. Claro que é uma técnica que eu acho bem controversa, que você injetar azul brilhante entre a retina e o epitélio pigmentar, mas não falando da técnica em si, só mostrando a importância de repente, você dar um bloqueio a mais na retina inferior, independente de ter uma ruptura original ou não. Mas nos demais casos, eu acho que a vitrectomia ela não dispensa, não precisa de faixa. E na maior parte dessas revisões sistemáticas não tem diferença de resultado quando você olha globalmente entre você fazer a vitreia e a vitreia associada à faixa. Mas saindo do global e entrando no particular, eu acho que a faixa é importante e muito importante em descolamentos inferiores, que você decidiu fazer vitrectomia, haja ruptura identificada ou não num dos quadrantes inferiores. Dá visão? Eu estava achando aqui, eu achei o trabalho aqui, mandei no grupo da Jace Fellows da Unicamp para a gente ler essa questão do deslocamento. Então, eu acho o seguinte, eu acho que assim como o buccal, é muito importante mapear o paciente antes da cirurgia, né? Você mapeando o paciente, você vendo a retina periférica bem, já ajuda bastante para você
a não ser que você tenha rupturas heterogênicas, tudo, conseguir planejar bem sua cirurgia. Em geral, hoje em dia, eu uso faixa quando eu tenho uma rotura inferior entre 4 e 8 horas ali. Porque se você tem acima de 4 e acima de 8, você consegue deitar o paciente e tamponar a rotura com o gás. E aí eu não ponho. Ou quando você tem algum encurtamento retiniano, então você tem um PVR C1 ou C2, eu acho que a faixa ajuda muito a encurtar esse espaço retiniano e, consequentemente, encurtar esse leito escleral e diminuir muito a necessidade de retinectomias relaxantes, né? Então, assim, eu uso faixa nesse sentido. Ou quando, isso às vezes acontece, é muito chato, você opera um paciente com ruptura superior e depois ele descola ali embaixo e você vai reabordar, aí eu acabo, eventualmente, na primeira cirurgia não sendo tão rigoroso, eventualmente numa segunda, apesar que isso não é tão frequente, a gente acaba aí fazendo X-tudo e passa a faixa em todo mundo, entendeu? Se eu preciso reabordar um paciente meu que eu operei e redescolou retina, no pós-operatório, aí eu passo faixa com certeza. André, quer dizer a sua experiência aí? Oi, gente. Muito bom ver vocês aí, viu? Olha, eu concordo, eu estou aqui já ouvindo vocês há um bom tempinho, estava desde o começo, mas eu concordo com tudo que vocês estão falando. Eu também introduzo faixa nos casos onde eu quero retirar o óleo de silicone e quando tem ainda alguma tração periférica ou eu tenho dúvida se a retina está um pouco encurtada, então eu uso esse elemento circular na remoção quando eu vou remover o óleo de silicone. Eu acho que é uma ideia interessante a gente levar para os fellows isso, porque reduz o índice de redescolamento no pós-retirada de óleo. E só voltando um pouquinho para o assunto anterior, que eu acabei não manifestando, mas MER, quando tem membrana epirretiniana em pós-vitrectomia, a minha impressão prática clínica, não relacionada aos estudos, é que está muito associada ao local da retinotomia e à quantidade de laser, o estímulo feito do térmico utilizado no laser. Então, os fellows que operam comigo têm já acostumados que eu sempre insisto no minimamente invasivo. Então, quanto menor a retinotomia nasal, evitar a retinotomia temporal, e quanto menos estímulo com laser. Não é necessário uma fotocoagulação intensa ao redor da retinotomia, porque a força tangencial posterior raramente leva a um descolamento por ela só. Então, quanto menos laser ali, melhor. Mas, isso aí. Muito bom. Isso aí. Robertão. Quem quiser falar, só abrir, viu, gente? Quem quiser. Outra pergunta que a gente tinha feito da faixa é sobre a sua função, né? Eu sei que já comentaram um pouco, mas tem um pouco de dúvida nisso, se a função da faixa na vitrectomia é só reduzir a tração circunferencial ou se ela serve também para bloquear a ruptura e ao aliviar a base vítreo. Só um comentário rápido sobre isso. Eu acho que os três, viu? Eu acho que os três, obviamente, rupturas posteriores, ela não consegue fazer isso, mas vai estar apoiado nos outros dois pés do tripé que foi colocado aqui. E uma dica, antes que a gente esqueça para os fellows, e que não é boba, é que acontece, a gente tem poucos aparelhos de vitrectomia, e todos eles são muito bons, principalmente com o que a gente tinha antigamente, e olha que até hoje, um dos aparelhos que opera é uma evolução do antigamente, que é o aparelho goiano, tá certo? Do Micromedicina. Então, todos esses aparelhos são muito bons, principalmente depois que você adaptou eles para 23 Gauge. Mas se tem uma coisa que, se você puder, não é luxo e melhora o resultado da cirurgia, na minha opinião, porque torna a cirurgia mais elegante e mais limpa, é você ter um laser verde, entendeu? Porque o tal do laser infravermelho, como o Davi colocou, as marcas sempre ficam bem maiores do que a gente quer, a gente termina tendo que usar mais energia, as fibras elas estragam muito mais rápido, ela esquenta dentro do olho.
É impressionante, com laser, você tem uma retinotomia, você vai com laser verde, você trabalha com potência pequenininha, faz uma marca de laser bem elegante em volta dele, seja na retinotomia lá, ou seja em volta da ruptura, evolui muito bem. Você vai com laser infravermelho, às vezes a expansão da marca depois fica 2, 3 vezes aquela área, e as fibras elas dão muita bronca mesmo, principalmente quando você precisa fazer muito laser, tipo um paciente diabético, que você tem que fazer uma panfoto gigantesca. Perfeito. Concordo com o Rodrigo que a faixa tem as 3 funções e também acho que o laser verde é melhor. Eu tenho na clínica um laser infravermelho, que é da Iridex, e foi comprado na época porque era mais barato, né? É mais barato, não precisa tanto de filtro, por essas questões, mas que o laser, se você puder botar um Puripoint ou um outro laser verde no centro cirúrgico, é muito melhor. Mas laser verde, para usar no centro cirúrgico, você tem que usar com filtro. Se for pôr óculos, não dá. É como se você tivesse de óculos escuro no escuro. O fellow não enxerga nada, né? Só reforçando, assim, em relação a filtro, que da visão está falando filtro externo, mas toda vez que a gente usa os infravermelhos, lembrando, sempre tem filtro no inversor de imagem. Tem que ter cuidado que tem alguns inversores de imagem que eles vendem sem isso aqui. Aí tem que especificar, porque senão marcado dentro deles, né? Exatamente, que senão você vai queimar a folga do cirurgião com o tempo. Rodrigo, na verdade, assim, você tem razão nisso. Aqueles filtros da Opto, eles têm, mas eu acho que o da Volk não tem filtro, viu, cara? Então, assim, mas, por exemplo, lá na clínica, eu comprei um óculos, cara, é um óculos da Universal, que é uma firma de negócio lá, que é um óculos amarelinho claro, é $70. Tem 3 óculos lá, e funciona super bem, é tranquilo, que aí a gente gastou $210 ao invés de R$40 mil na época, só de filtro. Não dá, eu entendi. É só porque, da forma que você falou, rápido... Estou falando isso para dar dica para a turma aí, porque na hora que a gente... Isso na época o dólar era R$2, imagina agora com 5 e tantos, você entendeu? Quando você falou rápido, de repente pode ser, algum fellow pode ter entendido que não precisava nem sequer do óculos, tá. Entendeu? Não, mas assim, vou te falar uma coisa. O óculos do infravermelho, ele realmente é bem mais transparente do que o do verde. O verde rouba mais imagem. O Dr. Marcos Ávila no CBCO, a vida inteira ele usou o inversor da Volk e o inversor da VI. Eles não têm filtro. Ele usou laser infravermelho a vida inteira lá e ninguém queimou a mácula, cara. Eu acho que isso aí... Agora o laser verde queima, cara. O laser verde dá para brincar com ele. O laser verde dói. Se você faz, você dói até o zóio, cara. Zanete, você tá abrindo a câmera e fechando aí? Quer falar alguma coisa? Agora que a gente falou em dólar, cara, eu lembrei de você. Aí é Bitcoin, viu? Vocês comentaram sobre alguém comentou sobre o uso de metotrexato aí ou não? Não chegamos lá ainda. Ó. Não chegamos. Beleza. Lá. Calma. Vamos continuar aqui. Então. Vamos seguir? E a terceira pergunta da faixa, aqui, eu não sei se foi respondido já, mas na faixa, quando você vai usar ele como suplementar da Vitré, qual é a faixa de preferência de vocês? Tem gente que passa pneu, a faixa 40, a faixa 42, com bem mais grossa, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Esse é jogo rápido. Eu 240. Acho que é 240, viu, Robertão? Para Vitré. Eu acho que é questão de escola, né? Tem muita gente que passa faixa 40, 42, mas aqui a gente sempre passou só 240. É a única faixa que a gente tem na clínica e na universidade. Beleza, então eu vou continuar aqui, que essa já respondeu rápido. Então, só para ilustrar, na Retina, em outubro de 2020, foi publicado esse estudo sobre a faixa suplementar na vitrectomia, e ele coloca na era da vitrectomia de small gauge, né? Então, foi interessante porque eles pegaram um único cirurgião, pegaram 300 cirurgias dele de 2007 a 2016, e os grupos do estudo foram baseados no tempo. Então, quanto mais recente a cirurgia, eles colocaram o grupo C, intermediário o grupo B, e as mais antigas o grupo A. E ele comparou a faixa suplementar e foi vendo que a indicação do cirurgião foi diminuindo com o tempo, de 53% até 17%.
E esse aqui é um comparativo nos grupos. Então, aliás, nos pacientes que o cirurgião utilizou faixa suplementar, eles sempre tiveram visão pior, ou seja, provavelmente eram casos mais difíceis, mais graves. Tinha uma porcentagem maior de mácula off, e a visão final da cirurgia também era pior. Então, provavelmente aquilo que foi comentado, de que, teoricamente, na vitreia primária, raramente tem indicação de faixa, exceto em ruptura inferior, mas não estava cobrindo isso no estudo. Agora, para falar um pouco de tamponantes, eu trouxe um caso, que foi um caso nosso lá do HC. É um homem de 44 anos, né, jovem, ele era automíope, refração de -9 no direito e -7 no esquerdo, e ele foi lá para o serviço de urgência referindo uma baixa de visão súbita no olho direito, que foi precedida por moscas volantes, com idade de conta-dedos 1 metro, e no fundo de olho do olho direito tinha uma hemorragia vítrea de 3 cruzes, bem difícil de avaliar o segmento posterior, mas dá para ver que tinha um descolamento em retina e tinha uma rotura superior. Então, pensando que o paciente era um automíope e jovem, inicialmente foi pensado numa introflexão, mas por conta da hemorragia vítrea muito densa, com dificuldade de identificar as roturas, foi indicada uma vitrectomia para o paciente. E aí, dentro da vitrectomia, a gente se deparou com essa imagem aqui. Esse é o olho direito, tem uma rotura grande superior, nasal superior, que foi avaliado no mapa pré-operatório, e depois que a gente conseguiu tirar a hemorragia vítrea, a gente viu que tinha uma outra rotura muito grande inferior, quase ali às 6 horas. Aí o que eu queria perguntar para vocês é, em casos semelhantes, assim, qual tamponante a gente utiliza? Se a gente coloca óleo ou gás? Lembrando que a gente não colocou faixa porque a gente não sabia dessa rotura inferior. Dá visão? Ó, Rodolfo, então tá. É o seguinte, pode colocar C3F8 aí, mas eu poria óleo de silicone. Pode estender não só a pergunta, mas a gente pode fazer a discussão sobre os tamponantes, sim, já. Quando usar, o que usar, por que demoniza. O Michel pode reclamar da parte do silicone dele, fica à vontade. Acho que agora é a hora. Essa é a discussão, acho que mais... É a última, né, Robertão? Essa dos tamponantes, né? E tem a do PVR, que é mais rapidinho também. Tá acabando. Então a gente já pode discutir tudo isso. A dúvida aí que a gente queria trazer é se o óleo bloqueia a rotura inferior ou não. Basicamente, uma das coisas é isso. Então, o óleo bloquear a rotura inferior depende na verdade, como é que você enche o olho de óleo. Num paciente desse, que a cirurgia é tranquila e tudo mais, é um raro caso que eu indicaria óleo de 1300, porque assim, eu uso muito pouco óleo de silicone, exceto na federal, tá certo? Dependendo que os casos lá são bem ruins. Aí, quando vai para vitrectomia. Então, eu acho que esse C3F8 podia ir bem nesse caso aqui, porque é uma retina bem lisa, tá certo? E tirando as trações direitinho, eu concordo com o Davi, mas assim, se a ruptura, inclusive, fosse um pouco mais periférica, essa ruptura, inclusive, não era tão periférica, e eu achasse que deveria colocar óleo de silicone, até porque, de repente, o paciente não fosse colaborar nem nada, nesse caso aqui, é um raro caso que eu indicaria o óleo de silicone menos denso, de 1300, e para passar pouco tempo. O grande X em relação ao óleo de silicone é você realmente encher o olho de óleo de silicone. Encher o olho de óleo de silicone, aí tem uma série de detalhezinhos. Por exemplo, para você encher o olho de óleo de silicone numa ruptura inferior, você tem que ter drenado totalmente o olho. Então, não é esse caso, que esse caso tinha ruptura, inclusive média periferia, que eu acho que dá para drenar 100%, até por essa ruptura que está aí, que não está tão periférica. Mas se fosse uma ruptura bem periférica, inferior, eu não pensaria, inclusive, em fazer uma retinotomiazinha nasal para deixar o olho bem seco. Uma vez que o olho está bem seco, colocaria o óleo de silicone, injeção na pressão normal, que geralmente a gente usa lá de 40 a 60. O grande X é uma grande dica que, às vezes, parece óbvio, mas às vezes o residente ele não faz, o fellow não faz, é você diminuir a pressão do olho, diminuir a pressão do ar, entendeu? O que acontece? Geralmente, num olho com óleo 5000, eu diminuo para 10 só a pressão do olho. O olho fica bem macio, você consegue encher tranquilo, inclusive, mesmo um paciente fácil como esse aqui, você consegue inclinar um pouquinho o olho, tira totalmente o ar, resumindo, sem você precisar pressurizar, tá certo? Sem deixar o olho hipertônico, você consegue encher de óleo de silicone até a tampa, entendeu? E no óleo menos denso ainda, que é o 1300, que eu usaria nesse caso aí para poder passar no máximo 3 vezes, pode jogar a pressão para 5 milímetros de mercúrio do vitreófago, para nem fazer aquelas bolinhas aqui, como no óleo menos denso. Às vezes 10 ainda é o suficiente para poder entrar uma bolinha de ar.
e no finalzinho, quando está tudo cheio, ainda desconectar a infusão, tá certo? Para deixar o óleo de silicone refluir pela infusão, sem medo de perder aquela infusão, para sair o olho pleno de óleo. Se acontecer assim, você depois vai olhar e não vai encontrar aquele menisco. Não é incomum nos fellows, quando não faz essa questão de você reduzir a pressão e deixar o óleo encher até refluir, e encher, como eu disse, não é com hipertensão ocular. Não é incomum de você olhar no pós-operatório e você ver o óleo de silicone e ver um menisco enorme de BSS embaixo, simplesmente porque não foi bem inchado, bem cheio. Ou então, quando você, obviamente, encheu o óleo de silicone ainda tendo líquido subretiniano, que aí, com certeza, esse líquido subretiniano, ele não vai deixar que você preencha tudo e a retina reaplica e fica aquela lâmina. Então, basicamente, nesses casos, sair com o olho, nesse caso, sim, se não vai fazer a opção do C3F8, que eu acho que é uma opção nesse caso, é você sair, então, se decidir por óleo, sair com o olho totalmente seco em relação ao líquido subretiniano e encher de óleo de silicone até a tampa. E lembrando, até a tampa não é você sair com o olho hipertenso, não. Muito pelo contrário, você sai com o olho hipotenso e sem algo dentro do olho. Eu acho que o que o Rodrigo falou é fundamental. Eu acho que num caso igual desse, onde tem duas locas aí, né, duas mega rupturas grandes aí, isso aí o paciente tem que estar seco, não dá para ter líquido residual. Senão o paciente vai descolar. Qual que é a única, se esse paciente aí tá, o único jeito dele permanecer e não descolar se tiver líquido residual, ele ficar, acho que não sei que olho que é esse, mas parece que é um olho esquerdo, né? É direito, professor, direito. Então, se é o olho direito, rotura inferior e temporal, ele teria que ficar deitado em decúbito lateral esquerdo, né, e o tempo todo. Eu não acho que o óleo de silicone tampone inferior tão bem assim, porque aqueles meniscões de líquido BSS que a gente vê, aquilo lá é falha técnica, mas mesmo a gente colocando o óleo inteiro, com certeza inferior por diferença de densidade, vai ter um pouco de líquido ali. Então, seja com gás ou seja com óleo de silicone, uma ruptura daquele tamanho inferior, ela vai estar tamponada pelo tamponante enquanto o paciente tiver posição para tamponamento. Então, se o cara operou aquilo ali e ficou sentado, eu acho que tem uma chance altíssima de descolar, entendeu? Eu tenho por característica, até por escola nossa aqui, eu uso sempre somente óleo de silicone de 5.700 centistocos, é um costume nosso, a gente acostumou usar, não usa óleo de silicone de menos viscosidade, apesar que os trabalhos mostram que eles seriam equivalentes em termos de tensão superficial e tudo mais. Uso pouquíssimo C3F8, a gente tem na clínica, mas eu uso basicamente SF6. E o que eu tinha notado aqui para falar? A questão, isso que o Rodrigo falou muito bem, quando você coloca óleo de silicone dentro do olho, no final, se for pseudofáceo, você vai lá e aspira a bolinha de ar lá dentro. Você tem que ter a cavidade repleta, mas tem que ter muito cuidado para o olho não estar hipertônico. Geralmente a gente que opera, somos de escolas aqui que a gente opera com lente também, essa lente em cima da córnea vai estar diminuindo a profundidade da câmara anterior, e a hora que você fecha esse olho, se o olho está com uma pressão de normo para hipertônica, ele vai para 40, 50 de pressão depois. Então ele tem que ficar hipotônico, 10, 8 de pressão ali no máximo, para depois ficar com 18, 20. Então, assim, a ideia, às vezes, do cara fala, não, gosto muito de encher o olho de óleo, aquele olho que fica com 20 de pressão. Aquilo ali no pós-operatório é 40, entendeu? Porque ele vai encher a câmara anterior, ele vai migrar algum pouquinho de BSS lá que iria para a via uveoscleral, que acumula lá na câmara posterior e vai para a câmara vítrea. Então, eu acho que o óleo de silicone a gente usa muito, eu acho que eu não tenho medo de óleo, tem uma série de coisas relacionadas ao óleo de toxicidade, quer seja porque aumenta a entrada de luz no olho, porque fica mais claro, se é por aumento de pressão, como se tivesse um glaucoma ali sobre a camada de fibras nervosas, que seja por acúmulo de catabólitos e eventuais substâncias como glutamato ali naquele menisco, são uma série de teorias que existem, mas eu não tenho problema com usar óleo de silicone, não. Eu acho que o óleo de silicone é para ser usado, eu prefiro não usar, porque você faz só uma cirurgia para o paciente,
mas se você precisa usar o óleo de silicone, sobretudo se o paciente é olho único, você vai viajar de avião, você imagina você pegar um paciente olho único e largar o cara 30 e tantos dias, 40 com C3F8, sem enxergar nada, isso é um desespero completo na vida da pessoa. Então o óleo de silicone, no outro dia a pessoa já está enxergando um pouquinho, tudo, você apressa, tira o óleo mais cedo, mas você está dando paz para o paciente e para você também, tá? Então, só alguns pensamentos sobre isso. E aí, Michel? Maurício, o que eu acho que acontece na Unicamp são duas coisas. Primeiro, que o óleo fica muito mais tempo do que deveria, né? Então, tem pacientes com 2 anos lá com glaucoma, com baixa de visão importante, né? Então, acho que uma das questões aí, né, que poderia colocar é quando tirar o óleo, né? E, segundo, um pouquinho de exagero, assim, por exemplo, usar o óleo para num paciente diabético porque sangrou um pouquinho mais, com medo para prevenir uma nova hemorragia, eu acho que poderia, né, mudar um pouquinho esses conceitos aí, né? Só isso, mas também eu acho que, né, muitos casos que precisam de óleo tem que usar, não tem dúvida, eu acho que, né? Agora, o óleo, né, também numa rotura inferior, é lógico, o paciente vai ter que fazer posição, o óleo também é mais leve que o soro, então ele vai boiar. E Maurício, uma coisa que eu acho que é fundamental discutir isso também é que nem todo óleo de silicone é igual, né? Então, assim, eu acho que assim, na medicina privada a gente pode lançar a mão de coisas melhores, entendeu? Então, só para dar um exemplo, você vai e faz uma faca Vitré e você usa uma metil boa, metil da Alcon, uma metil da Bausch, por exemplo, e você depois, se precisa, você deprime ali a incisão, larga um pouquinho de metil para trás, o paciente fica filezinho. Se você pega uma metilcelulose dessas ruinzinhas, de marca ruim, o trem dá inflamação da membrana pupilar. Então você imagina, você vai largar um negócio 6 meses dentro do olho. Você pega um óleo de silicone Xing Ling, larga lá, eu acho que é diferente pegar um óleo da Alcon ou da Bausch Lomb, entendeu? Eu não sei, assim, pode ser que seja a mesma coisa, seja só talvez uma visão preconceituosa minha, mas eu acho que isso aí pode fazer diferença no resultado final. Eu acho que na Unicamp, principalmente em descolamento de retina, a gente tem um grande problema lá, que eu acho que eu sempre falo, que é, a gente às vezes usa óleo de silicone demais e às vezes faixa de menos também, né? Descolamento de retina, às vezes o pessoal tem preguiça de pôr faixa. Você tem uma estrela de PVR, para mim uma estrela de PVR é igual a Vitré com faixa, já está encurtada a retina, né? E o óleo de silicone, eu acho que a justificativa na Unicamp, o paciente opera lá, eu sempre falo isso para os residentes, é a rotura inferior. Ah, beleza, vamos por gás, que vai bem, entendeu? Todo mundo assusta com, como o Davi falou, as demonizações do óleo de silicone. Só que o paciente nosso lá é o tiozinho que vai ficar esperando a condução até às 5 da tarde, sentado lá no banco da lanchonete comendo coxinha. Esse cara não vai fazer a posição de cabeça. Se ele tem uma rotura inferior, ele vai sair desbloqueado, o laserzão vai ficar alto no outro dia. Então, essas coisas a gente tem que ter em consideração na hora que opera um paciente lá da Unicamp, né? Existe uma questão também, Maurício, que é assim, essas coisas hoje, a gente com quase 20 anos de oftalmologia, né, a gente vai aprendendo e vai tendo um pouquinho mais de coragem à medida que vai ganhando experiência com os resultados. Então, por exemplo, se você pegar rápido, né, a grande maioria dos pacientes da UFG acabam colocando óleo de silicone, porque o fellow acredita que com óleo de silicone ele vai precisar vai examinar melhor o paciente, ele vai fazer um laser melhor se precisar no pós-operatório. Ele tem essa talvez falsa ilusão que o óleo de silicone vai garantir que a retina fica mais colada. Ele acaba sabendo, se eu pus óleo de silicone, eu fiz tudo que podia fazer. Então tem todas essas ideias preconcebidas que devagarzinho, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando um pouco para trás, mas que eu acho que no começo a tendência de todo mundo é realmente usar mais óleo de silicone mesmo, por medo, insegurança, garantia, que não tem nada de garantia, mas eu acho que existe isso, né? Uma coisa, viu? Opa. Acho que uma coisa interessante lá da Unicamp, que a gente pode notar da escolha, às vezes, pelo óleo, uma das coisas é o que o Maurício falou, a gente observa o número dos REOP, dos fellows, o que acontece ali na prática. Então, esse é um exemplo.
né? É um paciente típico lá, está inferior, ele vai ficar sentado várias horas e não vai fazer o que você pediu. Uma outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, a gente estava com o gás nosso, você via o pós-op, terceiro dia de pós-op já estava com 20%, tem uma bolinha pequenininha lá em cima, tá mais rápido. O gás nosso tem alguma mais rápido coisa. que ar, então troca com ar. Faz 15 não anos, é fácil. Lá, um torpedo gigante, cara. Entendeu? Então, assim, que gás é esse, entendeu? Assim, você vai lá no consultório, a gente tem que diluir menos e fica 30 dias. E os caras, com um mês lá. Aí você vai lá no Unicamp, tá bom, na teoria seria o gás, eu também colocaria. Mas o cara, daqui a 10 dias, ele tá mostrando o caso descolado para mim. Um atrás do outro. Então, assim, agora, nesse ano, conseguiram fazer uma coisa lá e trocaram o óleo lá, o gás está muito melhor. Então, nós estamos vendo, beleza, vamos ficar mais corajoso, né? Mas, então, assim, às vezes, é o que o Davizão falou, né? As condutas são... Qual é o ambiente? Qual que é a situação que você está? Você vai para a guerra com a arma que você tem do lado. Não quebrou a pistola, me dá o facão aqui, vamos lá, né? A gente... Então, assim, é interessante isso, né? Uma coisa interessante que o Dr. Michel falou é o tempo. Realmente eu concordo, cara, porque às vezes você põe o óleo, você vai, o cara some. Então, assim, e às vezes ele recebe alta do ambulatório, do que operou, vai para o ambulatório e o cara vira um pool lá. Ele consegue agendar o retorno. E ele mesmo desencana, porque ele tá vendo, acabou o problema dele e ele desencana. E só volta quando tá com complicação. Então, realmente, rola aí um problema, eu acho que institucional para a gente resolver isso, é um fator bom mesmo de falar. E é isso. E aí, Robertão, vamos para o último assunto? Senão a gente vai abusar dos convidados, os caras não voltam mais, cara. Não, bora. Não sei se o Totoro tá aí, quer falar da parte dele, mas qualquer coisa eu vou tocando aqui. Tá quieto, cara. Então, basicamente, só mostrar aqui, a retina sentou bem e foi óleo no final mesmo. A gente já discutiu isso. Bem, o Camilo não falou nada, eu vou falar a parte dele então rapidinho. Hoje ele fez 2 cirurgias espetaculares, acho que ele tá ainda nas nuvens. Pode falar aí, cara. Fica à vontade. Fala aí, quer? Eu rodo aqui pra você, fala aí. Não, tá bom. Não, é o último caso. Primeiramente, boa noite aí todo mundo. Meu nome é Camilo, eu sou fellow também da retina cirúrgica. Aqui para fechar a roda da conversa sobre cirurgias, a gente só vai colocar um caso clínico de PVR, né, na cirurgia retiniana. A gente sabe que o PVR é a principal causa de sucesso cirúrgico. Inclusive, vários dos pós-ops aí que a gente descola depois de uma semana que o doutor Fernando se falou é PVR. PVR lá, não sei, assim, persegue a gente, sei lá, de um jeito, não sei se é assim na vida real. Lá o cara com 30 dias de descolamento de retina. E não quer que dá PVR, o PVR tá lá na caixinha só. Aí faz um monte de laser, uma retinotomia gigante, só dá bombada no PVR. Tá, a gente sabe que tem o PVR primário, que é aquele que o paciente já tinha antes de a gente operar, e o secundário, que é aquele que aparece depois da nossa cirurgia, né? Mas, enfim, a gente tem a classificação que a gente usa hoje, que é da European Society of Vitrectomy, né? Que é a ABCD. Pula um slide aí, o Robertão. Então, vamos perguntar a sua opinião da mesa nesse casinho hipotético aqui, de um homem de 56 anos, já a PO30 de facovitreia por DRR primário, com uma ruptura temporal superior, ficou colado, né, até o PO30, quando foi percebido esse reticulamento, e apresentou agora para a gente esse reticulamento inferior com PVR grau C e encurtamento retiniano com buraco temporal. Então, a gente pergunta se vocês indicariam uma faixa 360, nesse caso, junto com uma revitreia, ou fariam um buckle segmentar para substituir a faixa, ou não fariam faixa nem buckle, ou, né, e se fariam retinectomia, se sim, qual a extensão dessa retinectomia, e usando, com relação ao tamponante de longa duração, se você colocaria gás, aí o C3F8 ou óleo de silicone. Davizão, quer começar? Eu posso falar.
Bom, com certeza eu colocaria faixas, entendi que é uma reintervenção no paciente com PVR prognóstico ruim, acho que isso bate com o que a André tinha colocado antes. Quando a gente olha um caso desse, a gente diz, nossa, a gente se arrepende, nossa, por que eu não passei uma faixa logo na cirurgia primária? Talvez não tivesse chegado a isso aí. E aí tem que dar uma olhada, eita, será que ficou uma vitreosquise ou não? Entendeu? Mas, enfim, entrar, revisar a vitrectomia, tá certo? Ver se tem ainda algum resíduo de córtex posterior, fazer a revisão do PVR em si, mas com certeza, antes de entrar no olho, uma faixa apertada, mas não adianta transformar o olho num 8 nessa situação. E o que acontece? Em relação a fazer a retinectomia ou não, no começo a gente tem preconceito em relação à retinectomia, mas a retinectomia é uma arma fantástica. O grande X é a gente ver se precisa ou não, e tem alguns testes simples para poder definir se precisa ou não. Um dos mais simples é você fazer a troca e deixar o olho seco, e que, inclusive, nesses casos, fazer uma retinotomia posterior ajuda mais ainda. Você faz uma troca dessa, a retina assentou bem fácil e a faixa realmente diminuiu a tensão, não precisa de retinectomia. Agora, se você faz essa troca e, de repente, até ameaça, pela própria retinotomia, pela ruptura, de entrar um pouquinho de ar embaixo da retina, aí sim, tem que passar o vitreógrafo nela e não tem que economizar, não. Se é para fazer retinectomia, você faz de ponta a ponta. O que tiver descolado, quanto maior a retinectomia, desde que, obviamente, você liberou as trações, a minha impressão pessoal é que maior a chance de sucesso. Igual a, por exemplo, numa ruptura gigante, entendeu? Onde você, de repente, você tem que ampliar aquela ruptura gigante, naquelas diálises, você tem que ampliar, se você não só tem a diálise, como você amplia a desinserção dela em relação à base vítrea e ainda faz várias microincisões radiais para poder pegar e dividir a tensão. Agora, como disse, isso é opinião pessoal. E, claro, nesse caso, quase sempre óleo de silicone. E quase sempre óleo de silicone de 5.000 ou 5.600. Então, por que rotura em ferradura descola em 50% e rotura operculada descola em menos de 5%? É porque tem tração. Então, essa tração pode ser pelo vítreo, mas pode ser uma autotração de uma retina encurtada. Então, isso que o Rodrigo falou é muito importante. Você não pode ter tração, a retina tem que estar solta. Se ela estiver tracionada, ela vai descolar. Né? A própria pneumática, se você faz uma pneumática e tampona lá em cima, às vezes abre o buraco lá embaixo, até pela bolha de gás, por questão de deslocamento de tração e força de tração. Então, nesse caso, eu passaria faixa com certeza, aperta a faixa antes da cirurgia, porque isso que vai me permitir, quando cola a retina, ver se é necessário ou não retinectomia. Num caso desse, é importantíssimo dissecar esses PVR, tá? E a dissecção do PVR você pode fazer ou com Bion, ou eventualmente com uma lente, uma supermácula, ou uma daquelas retina central lá, esqueci o nome dela, que você consegue ver melhor do que uma mini quad ou uma Meister, que às vezes vê bem a periferia, mas você não tem muita boa resolução de média periferia ou de arcada. Você conseguir dissecar essas membranas é importantíssimo, ver se não tem ainda o córtex vítreo aderido, como o Rodrigo falou, e aí a questão do tamponante vai, por exemplo, você tem aquela ruptura superior, você conseguiu fazer tudo isso, a retina sentou bonitinho, pode pôr gás, acho que não tem problema. A questão do óleo de silicone aí é a necessidade realmente de um tamponamento por outros motivos, entendeu? Se tem múltiplas rupturas inferior, alguma coisa assim. Então é isso. Tem mais. Eu acho que, assim, dando só a minha opinião nesse caso, eu acho que se você... A decisão da retinectomia, ela vai nisso que eles falaram. Se a sua introflexão circunferencial foi suficiente para essa retina encurtada chegar no leito dela. Se há dúvida se a retina chegou lá, é aí fazer o que o Rodrigão falou, sorrisão invertido ali embaixo, tentar fazer um coalívio e botar óleo de silicone, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante é aquele fato, lá na Unicamp, às vezes você tem um sinal de encurtamento e você não pôs a faixa e na cirurgia seguinte você já vai para a retinectomia. Então, eu acho que a faixa, ela vai ser o balanço que vai te indicar se você vai precisar da retinectomia circunferencial ou não, porque você não tem outra opção, né? Não adianta você ficar fazendo furos onde tem os PVRs,
porque aquilo é um sinal localizado de um encurtamento de toda uma retina inferior, né? Então, não adianta fazer uma retinectomia ali contida se você tem um encurtamento inferior inteiro, né? Professor, falando isso, pegando o gancho que você falou, a gente já escutou algumas vezes assim, de que a faixa aumenta o risco de slippage na retina quando vai fazer retinectomia, né? Aí uma dúvida que eu tenho ainda assim, por exemplo, você tem uma retina bem encurtada inferior, se já não valeria a pena entrar para retinectomia direto, ou assim, passa a faixa e retinectomia, entendeu? E avalia no intraópio se vale a pena a retinectomia ou não. Eu queria ouvir a opinião dos convidados disso, mas vou te dar a minha impressão. Eu acho que quando eu vou fazer uma faixa num rasgão gigante, que é um rasgão periférico, que aconteceu pelo descolamento de vítreo, eu não vou ficar comendo muita retina. Aí eu não gosto de pôr faixa. Agora, se eu vou pôr faixa por um encurtamento de retina, aquela retina está encurtada e eu gosto de aliviar o resto que ficou, entendeu? Então, aí eu já tenho um indício que está encurtado. Então, nesse caso, eu acho que eu uso faixa. Eu acho essa decisão diferente no rasgão gigante, que causa o slippage, que fica muita aba de retina sobrando, do que numa retinectomia programada, que eu posso trazer isso mais para o Equador, entendeu? E me livrar do slippage. E aí, Dabizão? Falei besteira? Que isso. Os PVRC, eles são PVRs que já afetam a retina como um todo, né? Teoricamente, toda a espessura retiniana, né? E a gente vê que isso também acontece atrás da retina. Então, aquela sensação que você tem quando você vai dissecar, você faz uma retinectomia, aí você vira a retina, ela parece um repolho por trás, assim. Ela não está solta, ela tem PVR por trás, PVR pela frente, e na estrutura retiniana mesmo. É uma desorganização. Então, assim, quando você tem um PVR, tipo um C2, C3, né, ou já um PVRD, eu acho que aí eu não passo faixa não, que aí você já vai provavelmente com a retinectomia 360. Apesar que no consultório, gente, isso aí quase não aparece, viu? Isso é coisa do serviço público. Então, assim, mas eu acho que se eu não fico perdendo tempo com faixa quando eu acho que o quadro já é muito complicado. Agora, e uma coisa só que eu lembrei de falar assim, que eu não tenho coragem de pegar uma ruptura gigante, um paciente com uma retinectomia de mais de 180 graus e colocar gás, não. É só óleo, moçada. Esse negócio é muita coragem pegar uma ruptura gigante e pôr gás. Eu não tenho coragem. Coragem ou propaganda, né? Então, só para ver se eu entendi direito, quando a gente está já diante de um caso desse PVR bruto, você vai já pensando na retinectomia, não passa a faixa antes. Você acha que a faixa não... É porque eu acho assim, Camilo, isso é uma opinião minha, tá? Isso não tem nível de evidência, não. É nível de evidência de opinião. Eu acho que, assim, se você tem um encurtamento retiniano muito grande, primeiro, você já vai ter um prognóstico visual ruim, né? Aí, segundo, você não vai conseguir deitar essa retina no leito só de uma introflexão. São aqueles casos que você faz uma retinectomia lá pertinho da hora serrata e ela cai para cada ampola da verticosa, do tanto que a retina está encurtada. A hora que você coloca perfluorocarbono, a retina que estava ali em cima, se ela faz isso aqui, ó, isso é encurtamento retiniano, né? Então, eu acho que só a faixa nesse caso não adianta, por mais que você teria que fazer o 8 que o Rodrigo falou e depois você não consegue nem fazer o laser do lado de dentro do 8, né? Não tem jeito, né? Eu queria só perguntar uma coisa para vocês, só que o processo não termina quando termina a cirurgia, ele continua, né? E o Fernando ia falar um pouco do método Trexat, não sei se... Não, se ele está ainda no grupo. Ele falar, ó, ele está ali, ó. E Zanetti? Fala aí, Zanetti. Não, quero só escutar, tá doido. Não, mas fala do método Trexat, se você tem alguma experiência aí em PVR. Não, é porque, eu já fiz. Conta para nós aí. Não, já fiz porque as crianças que vêm com descolamento de retina no SUS todo aqui, parece que acaba que sou eu que resolvo. E são casos sempre dramáticos, né? São casos em que eu tenho que resolver, tenho que tentar colar a retina, né? Eu lembro muito que o professor Rodrigo Lira, antes de sair do FEL, falou: não, galera, de retina, 99% a gente consegue hoje em dia botar a retina colada. Isso está na minha cabeça até hoje, entendeu? Não manter, né?
Como o Michel Ainda bem que eu falou. não lembrava disso. Hoje está na Ainda minha bem que eu não cabeça até lembrava hoje. disso. Senão eu não ia dormir. Então, eu lembro que ele falou isso comigo e isso persegue até hoje. Então, eu faço retinectomia, uso metrexate, faço... Mas não sei, né? Eu vou te falar, eu tenho 3 casos de uso metrexate, faço logo após um pós-operatório, faço na terceira e faço na 6ª semana. Aqui fica intravítrio, com óleo de silicone. Mas só trabalhos pilotos, né? Tem um trial grande aí que está sendo feito. Te falar, eu não sei se foi por conta eu estou vendo os meninos falarem aí de faixa, né? Eu gosto muito de passar faixa quando tem que fazer a retinectomia. Eu acho que na borda onde você cola, você acaba melhorando ali talvez a adesão. Sei que nem todos concordam com isso, mas ali na borda onde você acaba colando, para mim, eu acho que vale a pena para tentar bloquear ali, porque nunca descola ali onde você faz a retinectomia inferior ali, 6 horas, 7, 8 horas, sempre descola na borda mesmo, onde você tira. E você pode fazer, e eu faço igual o Rodrigo, onde tem retina descolada, eu corto mesmo, e lá no SUS, eu tenho que deixar colada para um dia eu tirar esse óleo, sabe? Então eu tenho, porque senão fica com esse inferno aí desse óleo. E é assim, lá como eu opero muitos casos lá, eu tenho que resolver. Mas enfim, de criança eu usei com a aval da família, mostrei, e eu não sei se foi por conta da retinectomia, foi na segunda cirurgia de todos aí que eu fiz. Não sei se foi por conta da retinectomia que eu fiz, mas, enfim, não tive PVR e estão coladas as retinas das crianças. É uma criança com 9, uma de 13 e uma de 14 anos que eu fiz. Enfim, mas eu não tenho experiência, não. Eu queria só mesmo saber se alguém já fez, se alguém tem feito. Eu não tenho experiência. Quem tem bastante assunto para falar sobre isso é o Vavas, né? O Paulinho foi para lá e eles estavam trabalhando com isso. Quem sabe um dia a gente lança essa pergunta para ele, se ele conseguir dar aula. Tem uns trabalhos que falam sobre a possibilidade de usar isotretinoína, né? O Roacutan. Tem 2, né? Um, inclusive, randomizado. Parece que realmente funciona via oral, né? Mas não tentei também não, que é um remédio difícil para escrever, né? A gente fez alguma vez, não fez, Rodrigão? Então, eu tenho uma criança que eu ia até prescrever, e na época que eu até cheguei em contato com o professor Rodrigo Lira, mas tem 2 questões aí que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque você vai prescrever para menina, então você tem uma chance de engravidar, né? Então você tem que ficar muito, muito atento a isso. E a outra é a dificuldade de você prescrever. Você tem que fazer um registro na vigilância sanitária para você ter autorização para prescrever o Roacutan aí, né? Entendi. Então, assim, só falando das dificuldades. Aqui do metrexate, quem faz para mim é uma clínica oncológica e por acaso 2 andares aqui de baixo do meu consultório, e eles mesmos já mandam para mim na seringa preparada, como vocês fazem no Avastin, na dosagem que eu peço, né? Então, fica fácil. Só para você saber, a manipulação aqui me custa R$150. Ela pronta. Nossa, que bom. Eu fiz isotretinoína uma vez só, num paciente jovem, olho único, numa reoperação, e que a mácula dele estava colada e fiz PVR inferior e precisava entrar, e era um caso que eu achava que precisava fazer retinectomia, e que eu mesmo tinha dúvida se realmente eu tinha conseguido fazer o descolamento total do vídeo posterior, porque em pacientes jovens, a gente diz que precisa, mas assim, nem sempre a gente tem garantia total que consegue tirar. Quem prescreveu foi o dermato. Simplesmente eu expliquei para o dermato e prescreveu, fez o curso de Roacutan por 3 meses, que não existe uma dose padrão. Olha, eu acho que vale a pena, de uma forma geral, em relação a esse assunto, os fellows e os residentes dar uma olhada na lecture que teve do dia 11, do Retina, onde falaram um pouquinho disso tudo. E o que acontece? Eu separei 3 ou 4 pontos só que ele colocou e que bate com do que a gente falou, obviamente não se entrou em detalhes da técnica,
que acontece? Quando eles olharam os dados, principalmente os dados britânicos, que o pessoal lá controla bastante, inclusive serviço a serviço, a gente sabe taxa de sucesso de cada um de acordo com o tipo de procedimento, o que eles viram? Quando você pegava pacientes da década de 50 e 60, que eram tratados por cirurgiões bons só, não eram super cirurgiões, tá certo? Não existia esse conceito de super cirurgiões como às vezes a gente tem hoje de showman, e é comum, inclusive, se a gente entrar no Instagram, a gente vai ver um monte de showman. Enfim, se você pega um cirurgião simplesmente bom, um cirurgião mediano, que aprendeu a fazer a introflexão escleral, que é basicamente o que você tinha, década de 50 e 70, como o Panetta aprendeu um pouquinho depois, o Ballarin, que talvez que tenha pego isso aqui, e se pegar o resultado deles, nos pacientes que são a maioria de descolamento de retina, que tem um bom prognóstico, e a maioria tem, o prognóstico ruim, na verdade, ele vem pelo tempo de demora do paciente, tá certo? E você pega os resultados e compara hoje com os cirurgiões top, dos melhores serviços, usando as melhores técnicas que existem, o que acontece? O resultado, tanto anatômico como funcional, é basicamente o mesmo. Quer dizer, passaram-se 50 anos, mudou um monte, hoje a gente tem um monte de recurso, e do ponto de vista de resultado funcional e de resultado anatômico, nos casos bons, que deveriam ser a maioria, não esses casos que a gente pega horrorosos, principalmente no SUS, cheio de PVR, a medicina não evoluiu em termos de equipamento, mas não evoluiu em termos de resultado. Ele chamou a atenção também, que a gente não colocou aqui, que não tem essa história de mácula off, a gente não tem tanta pressa, vamos operar semana que vem ou na outra semana. Mácula on, mácula off, o ideal de operar é hoje ou amanhã, se possível, entendeu? Tem que correr contra o tempo em relação a isso aqui. Em relação ao pseudofásico, aí botaram todos os trials e tem uma revisão da Cochrane. Realmente é a única situação em que a vitrectomia, em termos de resultado anatômico, ele é melhor do que de introflexão escleral, mas não em termos de resultado funcional. E quando você põe pacientes fásicos, aí a coisa ainda fica mais controversa. Tanto introflexão como vitrectomia tem basicamente o mesmo resultado anatômico. E, curiosamente, os pacientes com introflexão ele têm um resultado funcional melhor da vitrectomia. E aí tem alguma coisa que talvez a gente esteja fazendo a mais, de repente, o próprio trauma de tirar o vítreo, de fazer a vitrectomia, da troca fluido-gasosa, de trabalhar com sistema de pressão maior do que o normal, do próprio perfluorocarbono que eventualmente usa, do próprio, excesso de endolase, da própria retinotomia, quer dizer, são tantas variáveis que existem na vitrectomia, que termina que talvez alguma delas, ou o conjunto delas, está fazendo com que a gente está fazendo a cirurgia mais rápida, mais cara, mais rentável, mas que não está trazendo um resultado funcional para o paciente. Obviamente, a gente está falando dos pacientes de regra, aqueles 95% dos pacientes que são casos bons. E em pneumática, que a gente falou, e é altamente controverso, que eu acho que ninguém aqui é fã total de pneumática, realmente na Europa está voltando a fazer bastante, e eles estão optando por pneumática com bolhas pequenas, entendeu, como um primeiro procedimento, e pensando na taxa de sucesso, que você tira metade dos pacientes da fila fazendo a pneumática, você diz, eita, mas só tem metade dos pacientes tem sucesso, bom, mas se você tirou metade dos pacientes da fila com 0,3 ml de SF6, de repente é um procedimento muito legal, seja antes do buccal, ou seja antes da vitré. Mas, curiosamente, quem adota a pneumática é quem tem a vitré de background, e quando você faz pneumática, você já passa direto para a vitré depois. E a brincadeira dos 99% colado, qualquer um de nós, hoje com introflexão e com a vitré, não, principalmente com a vitré, você sai com a retina colada. O grande desafio é o que Michel colocou, que é você manter o paciente colado depois. E para manter depois, tem a ver com o que você fez antes, fazer aquilo que Davi levantou, a cirurgia o mais rápido, menos invasivo, fugindo de qualquer manobra de iatrogenia e seguindo a mesma recomendação que fizeram para a gente há 20 e tantos anos atrás, que, olha, se abrir o olho para fazer uma vitré, tem que tentar descolar a hialoide, esse é o tempo que vale a pena gastar, independente da técnica que você usa. E tem uma série de aparelhos, e aí isso é tão individual que é difícil a gente comparar um com o outro. Então, eu recomendo que vocês vejam, pelo menos, o Euretina desse ano foi muito feliz, tem várias palestras interessantes, e essa lecture foi um resumo bem sintético. Foi a do dia 11, já que tem uma por dia. Posso perguntar só uma última coisa aí para vocês aí? O paciente, acabou de chegar, o último paciente que eu atendi no consultório foi dessa maneira, né? Ele
ele já tinha feito 3 cirurgias, só tem um olho, o outro ele perdeu por causa de descolamento de retina e era prótese. Então ele veio aqui com uma cirurgia de um DR desde 2019, retina inferior toda descolada, faixa laser 360, era alto míope, mácula com edema, mácula edemaciada e membrana epirretiniana, pio de 26 em uso de medicação máxima. A primeira pergunta que eu faço para vocês, a retina inferior estava toda cheia de rasgo, estava estacionada, encurtada, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é se vocês entrariam de novo num olho desse, o que vocês fariam, o que você já colocaria na sua mente que você faria, e se vocês têm feito muito micropulse para esses casos, se a primeira intervenção para glaucoma de vocês seria uma ciclofoto, ou vocês estão encaminhando para fazer tubo, assim, num caso como esse? É difícil. Eu acho que você não tem mais leito para fazer laser. A outra pessoa já deve ter feito muita coisa. Você vai ter que partir para uma retinectomia e não tem onde pregar essa retina. Eu acho difícil sem reintervir. Eu controlaria a pressão com um ciclofoto e tentaria levar esse olho desse jeito ali. Laser 360 já, aquela retina branca, coroide branca embaixo, difícil, né? E aí, Davi? Então, cara, eu não sou glaucomatólogo, né? Eu sou muito assim, tem hora que eu desisto das coisas, eu não vou até o final de tudo, não. Acho que tem hora que tem que saber parar, né? Não estou falando isso para o Fernando fazer, não. Muito pelo contrário, na verdade. É porque tem hora que a gente vai indo e você fala, nossa, o cara vai acabar fitísimo na minha mão, tanto trem que eu estou fazendo, então tem hora que eu desisto, assim, eu converso com o paciente, explico, falo, não compensa. Você vai só fechar o caixão desse. Ué, vamos morrer junto aí, mas deixa eu te enterrar, não. Eu gosto dos trem do Davi, é legal. Vou pegar um trem aí. Deixa eu comentar alguma coisa do que o Rodrigo falou. Uma vez eu estou no departamento e tem um descolamento. O que faz? Não, faz retiné, faz não sei o quê, faz óleo, faz diabas 4. E gente colava tanto com buckle. E o que o Rodrigo falou, né, que foi do retina, né? Gente, o que faz nesse paciente? Pô, põe um buckle. Mas põe um buckle, não, faz vitré, faz não sei o quê. Lógico, tem. Não dá para comparar, é isso que você falou, Rodrigo, a quantidade de armamento que tem hoje comparado com o que eu tinha. A variação enorme de coisas que você pode fazer e pode fazer de bem para o paciente, que eu não tinha. Mas colava tão bem com o buckle. É isso. Boa. Quer fechar aí, Rodrigão? Já estão quase 8 horas. Todo mundo acha que exatamente. Pode, olha, foi... ainda bem que o Osias não está aqui hoje, viu? Ele estava desesperado já. Hoje eu entendi que não era aula, hoje eu entendi que era bate-papo, entendeu? Hoje foi, acho que uma das aulas que todos mais aproveitaram aqui. Acho que os fellows aproveitaram bastante, eu aproveitei muito também. É um negócio que é obrigatório trazer pessoas com diferentes ideias para a gente. Muito rico, Maurício, hoje foi muito rico. Espetacular, dá para ficar aqui até às 9, cara. Tanto que eu fui com o Robertão, tentei colocar poucos tópicos, porque eu sabia que o negócio ia longe. Lembrando, tem que ser criativo e se adaptar, entendeu? Por exemplo, vocês falaram da ciclofoto, lá no HC eu não tenho ciclofoto e a gente usa muito, a gente tem muito desses casos do CRIO e funciona muito bem. Se for pensar aí, o CRIO vai inflamar, vai dar membrana alguma coisa, olha o que esse paciente era para complicar, já complicou. Eu acho que Davi, concordo com o Davi, eu só acho que tem que realmente controlar o glaucoma lá, a gente tem uma dificuldade enorme, inclusive para TREC. Tubo, num caso desse, é bronca, porque tem as complicações do tubo num paciente que já é complicado, não é tão tranquilo. E tem que ser criativo. Michel ensinou a gente a usar bomba de aquário para poder fazer troca. Quando eu voltei para cá, eu 15 anos depois, voltei a usar bomba de aquário, usei ainda por uns 6 meses até comprar uma bombinha que tivesse vergonha. Em Divinolândia, o Acros quebrou
o módulo de troca está usando bomba de aquário. Né? Uhum. Não, mas aí tem uma bombinha baratinha da micromedicina que vale a pena e que é ótimo. Inclusive é o que eu uso quando dá bronca no aparelho lá, e que uso da micromedicina. Inclusive, assim, tipo, aqui a gente tinha uma micromedicina no modelo, não o último, um modelo intermediário, uma evolução bem pequenininha, diferente daquele da Unicamp, e que até hoje a gente usa ele como backup. Depois eu descobri um Acros que a prefeitura tinha comprado há 15 anos atrás e que nunca tinham tirado da caixa, e estava todo com várias placas queimadas. A gente consertou, só que a dificuldade é vive desligando, quer dizer, funcionando, hora funciona, hora não. Agora, essa semana, a gente conseguiu finalmente um Constellation depois de um monte de tempo, mas o que acontece? A gente teve, nesses últimos 3 anos, pelo menos 40 vitrectomias, isso não é uma conta de padaria, é verdade, até disse para a Maurício mandar o pessoal fazer um rodízio aqui para ver como é que é pobre, que a gente fez com vitreófago anterior do Infinity, porque tinha paciente tinha que operar, aí você pega e você adapta as ponteiras 23 graus no Infinity com 600 cortes, um controle de vácuo horroroso, entendeu? E o que acontece? Se precisa, se é para salvar o olho, tem como fazer, entendeu? O resto, isso não é recomendável de forma alguma. Então, na verdade, o grande X está na técnica cirúrgica. E, curiosamente, e na boa orientação, e na Unicamp, vocês têm uma orientação fantástica. Vocês têm um time que em poucos locais a gente tem na América do Sul inteira mesmo. Então, aproveite, reclame menos, tá certo? Não, agora parou um pouco a reclamação, cara. Parou um pouco. Beleza, obrigado pelo convite, viu? Foi uma satisfação muito grande. Só falta abrir a cerveja agora. Eu agradeço vocês aceitarem aí. O Davi também, cara. 2 horas aqui com a gente. Vocês. Demais. Eu queria agradecer a oportunidade, a felicidade de poder estar aqui na Unicamp de novo, né? A gente que está aqui do Centro-Oeste, saiu daqui para ir para a Unicamp, só fizemos um amigo aí, e continua viva, né, isso com a gente, né, parece que continua, a gente tem uma amizade muito grande. O Maurício, que é um irmão que a vida me deu aí, o Rodrigão Lira, que quando eu era R1, eu queria ser ele, quando eu fosse R3, mandar também um abraço para a doutora Andréia, que eu não já havia falado com ela no início, lembrar que está com a gente aqui hoje, ficou até agora, o Ricardo Otto, o Lucas Bovo, o Elinho, o Efrígenes, o Daniel, o Pedrão e o Paulo Limeira. Um abração para vocês todos, gente. E parabéns ao Roberto, foi muito bom, muito bem apresentado. Sempre que vocês quiserem que eu possa participar, estar aqui aprendendo com vocês também, é uma felicidade para mim. Obrigado, hein, Davi. Alegria para a gente ter vocês aí. Rodrigão também. Vocês não podem ficar falando assim, que os caras vão ficar falando para chamar toda hora. Aí vocês estão perdidos. Enxurrada de reunião, cara. Tem tanta gente boa aqui para ver, entendeu? Se deixasse só Zanetti falar aí, e a turma aí ia falar até umas horas, os Roberto, e por aí vai. Verdade, cara.